Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vou dar início aqui à aula. O pessoal que for entrando, aí eu vou aceitando aqui, mas a gente já dá continuidade, que a gente tem bastante assunto hoje, tá bom? Primeira coisa, a gente vai estar falando aí sobre um protocolo de politraumatizados. Esse protocolo de politraumatizado, ele é bem específico, então muitos serviços costumam pedir para que a pessoa entenda um pouco melhor sobre esses exames, e apesar de serem exames que a gente já costuma fazer no dia a dia, crânio, cervical, tórax, abdômen com contraste, mas no caso do politraumatizado, ele é bem específico, até mesmo pela condição do paciente. Estamos com 15 pessoas aqui na sala, eu já vou dando continuidade, tá bom, pessoal? Lembrando que as aulas estão sendo gravadas e essas aulas serão disponibilizadas no canal da SaberX. Lá, pessoal, né? Politraumatizados, protocolo em tomografia. Para a gente começar a entender um pouquinho sobre o protocolo, a gente precisa entender um pouco o cenário da situação. O que a gente está presenciando, né? Que tipo de paciente que a gente vai estar atendendo. É muito importante você entender todo o contexto do seu atendimento para você conseguir direcionar o seu atendimento. A tomografia tem muito disso, de você direcionar o atendimento. Vamos entender o cenário, né? Protocolos de atendimento ao politraumatizado. Avaliar as condições do doente de forma rápida e precisa. Reanimar e estabilizar o doente o mais rápido possível. Garantir que seja sempre prestado o melhor serviço possível. Iniciar a avaliação na hora ouro. Bom, a gente está falando do quê? A gente está falando aí de todo o contexto, desde o acidente, desde o fator agressivo que aconteceu, que muitas vezes não precisa ser somente um acidente de carro, um acidente automobilístico, muitas vezes até o próprio paciente ele se automutilou, a gente entra aqui nos casos também de acidentes que o paciente tentou um extermínio, pulou de um viaduto, o paciente que usou uma arma de fogo contra si mesmo. Então, assim, a gente está falando de várias situações, e para que a gente consiga atendê-los de forma eficaz, então a gente tem que entender esse contexto, que houve um atendimento rápido a esse paciente era um paciente gravíssimo, houve um atendimento lá, ou seja, pelo SAMU, ou seja, por outro órgão que atendeu esse paciente foi avaliado, esse paciente sobreviveu ao primeiro momento da agressão é lá no acidente, muitos pacientes não sobrevivem a esse primeiro momento, ele está sendo encaminhado para o segundo momento, que é a hora ouro, é a hora que a gente vai definir se esse paciente vai conseguir ter condições de sobreviver ou se não vai ter condições. E muitas vezes a gente, como profissional, como operador de tomografia, a gente está inserido nessa hora ouro. É a hora que a gente vai ou prestar um serviço de qualidade e vai ajudar esse paciente, ou muitas vezes você pode estar prejudicando. E isso é real. Eu vou mostrar para vocês que a gente pode estar prejudicando o paciente. Então, né, primeira coisa, trauma, né, entender o que é trauma. O trauma, ele consiste em lesão de extensão, intensidade e gravidade variável, que pode ser produzida por agentes diversos, físicos, químicos, elétricos, de forma acidental ou intencional. Pessoal, aquilo que eu falei, o trauma, né, quando chega um politraumatizado, quando chega alguém vindo do setor de trauma, esse paciente muitas vezes ele pode estar com uma simples pancada na cabeça, ele estava sentado no banco, caiu, bateu a cabeça. Então é um trauma leve, mas é um trauma. Ou esse paciente pode ter caído do 20º andar de um prédio. É um trauma muito mais agressivo. Ou ele pode ter sido jogado, ou ele pode ter pulado. Então, assim, de várias formas, eu tenho ali ferramentas para construir um trauma. Então, o trauma, ele é uma doença, tá? É uma doença aguda, algo que aconteceu naquele momento. Quem que é o hospedeiro? O doente, né? Hoje, a gente leva em consideração que em alguns setores
colocam o termo doente, o termo cliente, né, ou o termo paciente, a gente vai muito pela filosofia da instituição. E quem que é o vetor de transmissão? Aquilo que aconteceu com ele. Foi o carro que bateu, foi a bicicleta que caiu do viaduto, foi a arma de fogo que foi usada, então várias situações. E uma coisa que é importante levar em consideração é que trauma, ele não tem distinção. Então, assim, posso estar, né, com um paciente que é riquíssimo, um paciente que que anda de helicóptero todo dia, mas ele sofreu um trauma, ele teve um acidente de helicóptero. E eu posso ter também um senhor que anda de bicicleta todo dia, ele sofreu um acidente de bicicleta. Então, o trauma, ele tem essa distinção, né? Ele não tem essa distinção, ele acomete a todo, né, toda a idade, pode ser um bebê, pode ser um idoso, ele acomete o rico, o pobre, o negro, não tem distinção de raça, de sexo. Então, é um conteúdo bem variado e cada paciente desse, a gente vai estar abordando de uma forma diferente. Vamos lá, né? Aquilo que eu falei para vocês do primeiro momento. O primeiro momento, deixa eu admitir a Thalita aqui. O primeiro momento, pessoal, é aquele momento em que houve um acidente, ou seja, grave ou não tão grave, mas houve esse acidente. Muitas vezes, né, acidentes são considerados graves e acontece bastante acidente grave. Nesses acidentes graves, muitas vezes se tem a perda do paciente nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, a gente não está agindo, não estamos atuando nesse primeiro momento. Muitas vezes o bombeiro, o SAMU, ele está presente nesse primeiro momento, mas nós, como profissionais da área da saúde, como operadores em diagnóstico por imagem, a gente não está presente nesse momento. A gente vai atuar no segundo momento. Mas é importante entender o primeiro momento. O primeiro momento, muitas vezes, o paciente vem a óbito devido ao quê? Né? O que aconteceu com ele para vir aquele óbito? É claro, sofreu um trauma gravíssimo, mas qual foi, né, o que desencadeou, né, dentro desse paciente? Muitas vezes pode ser uma lesão de aorta, um trauma grave, né, carro versus carro, moto versus carro, uma pancada grande, uma energia muito grande, e pode ter rompimento de aorta. A aorta é a principal artéria do corpo humano. Então, se houve um rompimento, pessoal, muitas vezes o paciente, se ele estiver dentro do centro cirúrgico, tiver tudo preparado, ele tiver um rompimento de aorta, por outros motivos, no caso, de repente, um aneurisma ou uma dissecção, muitas vezes é difícil de salvar esse paciente. Então, imagina lá na rua, deitado no chão, ou na calçada ali, se tem essa lesão, é difícil de reverter essa situação. Ter lesão de coração, de grandes vasos, vasos cerebrais, esmagamento de medula, esmagamento torácico. Então, assim, essas são as causas de mortes no primeiro momento. Nesse primeiro momento, não estamos atuando, só estamos entendendo esse primeiro momento. Qual o momento que a gente entra? A gente entra no momento do segundo momento. No segundo momento, né, é o momento ouro, esse é o momento chave, é onde a gente vai ajudar a direcionar esse paciente. É claro que não somos somente nós da tomografia, mas o médico, o enfermeiro, o maqueiro, todos os profissionais envolvidos ali que vão auxiliar no direcionamento para um caminho melhor para esse paciente. Através do quê? Através do bom atendimento. E esse paciente, muitas vezes, ele chega para a gente como? Ele chega com ruptura de baço, né? Então, o baço está do lado oposto do fígado, está do lado esquerdo. Então, primeira coisa, fez a tomografia? Olha para o baço. Olha para o fígado, vê se não tem sangramento no fígado, direciona o exame para o fígado. Traumas pélvicos são bem graves, né? A pelve, ela é composta por muita vascularização. E muitas vezes o paciente chega, por exemplo, o paciente de moto, o paciente tem lesão de pelve e às vezes passa despercebido na tomografia. Tinha uma lesão de bexiga, precisava fazer uma fase excretora, precisava ter contraste nessa bexiga para mostrar, evidenciar o extravasamento, né? Observar bem a ruptura da bexiga. Então, assim, a gente está direcionando o exame. Então, a gente tem que ficar atento aos traumas pélvicos, os traumatismos cranianos, então bem comum, a gente vai mostrar bastante sobre o traumatismo craniano, os vários tipos de sangramentos cerebrais, as fraturas de ossos longos, muitas vezes, mas a cabeça é o mais importante. Sim, a cabeça é o mais importante, mas de repente chegar com um trauma, né, com uma lesão grave de fêmur,
uma lesão, né, com ruptura, com acesso ao meio externo, né, uma lesão exposta. Essa lesão, ela pode ter um rompimento de algum vaso, e está sangrando bastante. Então, assim, a gente tem que observar alguns detalhes até mesmo para ajudar. Vamos fazer tomografia mais rápido, vamos direcionar, de repente, tem uma fratura no colo do fêmur, que é um pouquinho abaixo ali, meu exame ia acabar na síntese pubiana, eu vou descer um pouquinho para mostrar essa fratura. Então, tomografia, pessoal, a gente tem esse direcionamento, tá bom? Terceiro momento, a gente também está presente nesse terceiro momento. Esse terceiro momento é o momento que o paciente já foi aceito dentro da instituição, ele fez os primeiros socorros, ele foi atendido, já fez os exames, o médico já direcionou se foi para cirurgia ou não, aí esse paciente é internado. Esse paciente é internado e muitas vezes, por exemplo, pode chegar um paciente que teve uma lesão parcial de corpo vertebral, da coluna vertebral. Né? Teve uma lesão, uma pequena lesão no corpo vertebral. Não está lá uma lesão, não teve rompimento de medula. Mas esse paciente, no primeiro momento, foi bem feita a tomografia, evidenciado, foi para o centro cirúrgico, ele foi lá, ele fez, né, a cirurgia, fez uma artrodese na coluna, colocou parafusinho na coluna cervical, e esse paciente está internado. Ele está internado, mas precisou fazer uma tomografia de controle. Opa, foi lá, o colega não soube manipular corretamente o paciente, pegou o paciente de qualquer jeito, puxou o paciente, deu um tranco ali, opa, teve lesão, rompeu ali a medula, a gente piorou a situação do paciente. Então, assim, nesses momentos também são os cruciais. Então, nesses momentos também a nossa atuação direciona, para bem ou para mal o exame. Tenho aqui um adendo aqui, né? Um estudo na Califórnia demonstra que cerca de 50% dos doentes morrem no local do acidente ou na primeira hora. Bom, real, a gente sabe que os acidentes são graves e eles devem ser, né, acompanhados através de programas de prevenção. Então, isso é importante, a gente está ali também ajudando, auxiliando, olha, motoqueiro, não anda no corredor, olha, motoqueiro, não vamos fazer isso, fazer aquele outro, né, o colega, de repente, se orientar, não corre muito com o carro, fulano, não manipula arma de fogo se você não tem treinamento. Então, assim, essas orientações devem ser feitas não só pela gente, mas principalmente pelo meio social, pela mídia, né? Olha lá, né? Então, a gente tem algumas imagens demonstrando o primeiro momento. Eu acho que essas imagens são importantes, a gente está evidenciando, a gente está vendo, porque é o que a gente presencia muitas vezes dentro da tomografia com o politraumatizado. É claro que esse primeiro momento aqui é o momento que já houve o óbito, ele não chega para dentro do hospital, né? Então, assim, é um momento mais agressivo, é um momento que muitas vezes está ali o paciente sem membro, está dilacerado. Então, assim, a gente tem ali uma agressão muito grande, né? Mas chega-se paciente para a gente em condições parecidas. Então, nesses pacientes, muitas vezes, eles chegam ali morrendo de dor, com muita dor, dor pélvica, né, as fraturas, tem dores, né, grandes, fraturas de coluna, fratura de costela, são bem doloridas. Então, assim, pessoal, é muito importante a nossa forma de manipular esse paciente. De que jeito que a gente vai estar colocando na mesa? Ah, mas, por exemplo, chegou um paciente nesse estado aqui. Cadê a caneta? Está para baixo? Não. Aqui. Chegou um paciente para a gente nesse estado aqui, ó. Olha a imobilização que ele tem em volta, né? Ele tem toda aqui uma imobilização, colar cervical, né? Ele está com suporte da maca, ele está amarrado aqui embaixo, ele está numa prancha que está aqui atrás. Esse paciente muitas vezes vai chegar para a gente na tomografia desse jeito aqui, sangrando, né? Com bastante sangue. Então, assim, eu vou ter que ter algumas medidas para poder realizar bem esse exame. Claro, vou ter que calçar uma luva, eu vou ter que orientar até mesmo a equipe de enfermagem, que fala, mas vamos tirar da prancha, né? Vai tirar da prancha, vai passar sem a prancha, porque a prancha vai ter fato? Não vamos tirar da prancha. Ah, mas esse colar cervical que está atrapalhando o exame, não dá para a gente posicionar o crânio corretamente. Vamos tirar o colar cervical dele? Não, a gente não vai tirar nada. Então, assim, a gente vai pegar esse paciente desse jeito, vai colocar na mesa, claro, tomar cuidado porque a gente também tem a responsabilidade de preservar o nosso material. Então, assim, a tomografia a gente tem que cuidar. Mas está sangrando muito. Opa, vamos colocar ali um lençol embaixo, vamos colocar ali, né, algumas gases para poder, ou compressas, para poder diminuir esse sangramento, para a gente poder estancar um pouco, para não ficar entrando sangue por dentro da mesa.
e isso prejudica o aparelho. Então, assim, a gente tem que tomar essas medidas, né? No dia a dia a gente toma essas medidas. Então, pessoal, então a gente tem que tomar essas medidas para poder, o quê? Preservar um pouco mais esse paciente. E aquilo que eu falei para vocês também, terceiro momento. O terceiro momento é aquele momento em que o paciente já está internado e eu preciso realizar um controle tomográfico dele. Nesse controle tomográfico, eu tenho que ficar bem atento. O paciente que chegou, por exemplo, lá para a gente entubado, né? Esse paciente que chegou entubado, eu preciso ter um cuidado na hora de passar ele para a tomografia para que esse tubo não saia. Se eu extubar o paciente durante um procedimento de tomografia, que não é difícil de acontecer, tá, pessoal? Não pensem vocês que, nossa, mas fulano fez isso e fez coisa de outro mundo. Se não tomar cuidado, faz facinho. Então, assim, tomar cuidado que às vezes enrosca a traqueia na mesa, você vai entrar com o paciente está, né, cheio de material em cima dele, você não presta atenção, você arranca o tubo do paciente. Arrancou o tubo do paciente, muitas vezes o médico, às vezes, ele tem dificuldade para estar entubando, às vezes não tem material para estar entubando na hora ali. Então, assim, você leva o paciente a óbito. Por quê? Por descuido ou despreparo do profissional que estava lá operando o equipamento. Você pega, por exemplo, uma criança, a criança cheia de catéter, cheia de monitorização, o que eu posso desligar, o que eu não posso, né? Esse tubo da criança, eu tenho que estar atento ao tubo. Então, assim, é bem importante a gente entender esse contexto, pessoal. Ninguém para entrar. Tá. Vamos seguindo aqui. Lembrando, pessoal, né, vocês entrarem com o microfone fechado, tá? Que é para mais para essa questão da organização, para estar não tendo microfonia. Mas para mim também fica ruim, porque eu não escuto nada e eu não sei se o pessoal está me ouvindo, não está. Mas tem o chat, vão deixando ali as perguntas, vão deixando as dúvidas no chat, que a gente depois tira essas dúvidas, tá bom? Vamos continuar aqui. Estamos com 31 participantes. Vamos continuar, né? Então, dentro dos serviços, antes até mesmo a gente entrar no exame específico, a gente tem que entender algumas coisas, entre elas, esse protocolo aqui de Manchester. Por exemplo, eu trabalho hoje no hospital que atende o SUS, os hospitais que atendem o SUS, ou hospitais de referência de politraumatizado, mesmo não sendo do SUS, eles seguem alguns protocolos. Protocolos para quê? De classificação do paciente. Então, o paciente chega lá, o paciente está com uma dor abdominal há 3 dias. Ele vai, antes de passar pelo médico, ele vai ser classificado por alguém competente. No caso, uma enfermeira ou um outro profissional que o hospital direcionar. Normalmente, é o enfermeiro ou a enfermeira que faz esse tipo de trabalho. Então, ele vai classificar o paciente vai passar alguns dados para ele, faz alguns exames, vê pressão, vê, né, e faz algumas avaliações do paciente, faz algumas perguntas, uma anamnese, e ele classifica aquela pulseirinha que hoje a gente vê dentro do serviço. O paciente recebeu uma pulseirinha azul. Ele recebeu uma pulseirinha azul, está dizendo o quê? Não urgente. Esse paciente, a gente tem até 4 horas para estar atendendo esse paciente, tá bom? Mas é pouco caso, não pode ser assim, mas essa classificação está relacionada até mesmo para a gente poder priorizar quem que tem prioridade dentro do serviço, né? Então, lá em cima, o vermelho é emergência, tá bom? Emergência. Emergência tem diferença de urgência. Então, a urgência é algo que eu preciso fazer, né, o quanto antes, mais rápido, mas que se chega uma emergência está relacionada a vida ou morte. Fulano, se não fizer isso agora, vai morrer. Então, isso é uma emergência. Agora, a urgência olha, o paciente está grave. Está grave. Eu preciso, quanto antes, realizar esse procedimento. Então, ele está com muita urgência, mas ele não é uma emergência. Se esse paciente que está grave, mas ele está entubado, ele está sendo monitorado, ele está sendo medicado. Então, assim, a gente tem ali, ainda consegue segurar um pouco essa situação. A gente tem um tempinho ainda para respirar. Então, tá lá, paciente que foi classificado como vermelho, tem que ser feito na hora. Então, assim, você está lá na tomografia, muitas vezes você está na tomografia, chega lá
tem 10 pacientes aguardando você para você realizar o exame deles. Mas esses pacientes são classificados como verde e azul. Se chega um paciente vermelho, esse um paciente vermelho, que acabou de chegar, ele vai passar na frente do verde e do azul, que está aguardando há 2 horas lá, que está aguardando por N motivos. Então, assim, ele vai passar na frente. E não adianta, né? Ah, mas o paciente vai brigar, não sei o quê. Isso aqui é um protocolo, né? No caso, o protocolo de Manchester. A gente tem outros protocolos também, que são bem parecidos, mas o mais usado é o protocolo de Manchester, que é usado nessa sequência de cores, tá bom? Então, emergência é o vermelho, tem 0 minutos para ser atendido. Muito urgente, 10 minutos. Urgente, né? O amarelo, 1 hora. O pouco urgente, que é o verde, 2 horas. O não urgente, o azul, 4 horas. É claro que não tem movimento na tomografia, está sossegado. Chegou alguém que é azul, você fala, eu vou sair, eu vou almoçar, eu vou tomar um café depois, eu vou passar lá no outro setor ficar conversando, porque eu tenho 4 horas para fazer. Não, não é assim. Se tiver algo na frente, quem tem essas classificações vão passando na frente. Mas se chegou lá um protocolo, classificação azul, ele chegou, não tem ninguém, opa, já vou fazer, né? Isso faz parte do bom atendimento. Lembrando que hoje os hospitais estão cobrando muito questão de gestão de pessoas. Então, assim, nós fazemos parte de uma equipe, essa equipe constitui uma empresa. Então, essa empresa é um hospital, então você precisa atender corretamente o paciente. Outra coisa aí, pessoal. Né? A gente tem também uma outra classificação que nós não usamos, não adianta a gente de repente falar, mas isso aqui eu estou aprendendo porque eu não vou usar isso. Mas é importante, pessoal. É importante porque às vezes chega um médico lá e fala para a gente, é o seguinte, olha, eu tenho uma tomografia de um paciente que está em Glasgow 3. Aí você, Glasgow 3, o que é isso? Né? Esse paciente é um paciente que eu tenho que fazer com urgência ou não urgência? Como que está esse paciente? Esse paciente está conversando, esse paciente está acordado, paciente entubado. Aí você, na sua inexperiência, pergunta para o médico, mas doutor, o paciente, como que está o paciente? O paciente está acordado? Ele te disse que o paciente está em Glasgow 3. Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse Glasgow. E que é uma linguagem, né, que a gente vê muita neurologia conversando e dentro do serviço de tomografia é bem comum. Então, primeiro, entender o que é o Glasgow, né? O exame neurológico durante a avaliação primária é realizado, classificando o paciente de acordo com a escala de coma de Glasgow, o ECG, escala de coma de Glasgow. Então, opa, está avaliando ali se esse paciente está rebaixado ou não, se esse paciente está consciente ou não. Primeira coisa, né? A gente usa, nós não usamos, desculpa, o médico usa, né, a avaliação da pupila, diâmetro e reatividade à luz. Então, ele vai avaliar, vai lá, abre o olhinho, olha com a lanterninha para ver a pupila. Então, isso a gente não vai fazer, tá? E claro que é bem mais complexo, mas a gente vai estar ali só observando o que o médico está fazendo e ele avalia a motricidade dos membros. O paciente está mexendo ou não. De que forma? Isso vai ficar mais claro aqui para frente. Olha lá. Fica mais claro agora, tá, pessoal? A escala de coma de Glasgow. Então, é bem simples a escala, tá? Então, primeira coisa, o médico avalia a abertura ocular, se o olho está abrindo sozinho ou não, né? Primeira coisa, o médico chega lá, né? Olha para o paciente, se o paciente está com o olho aberto, ele está normal, né? Se o paciente está interagindo, está olhando para o médico, se você está do lado, ele olha para você também. Se alguém faz um barulhinho, ele olha para o lado, ele está interagindo. Se eles têm abertura ocular espontânea, opa, ele está com um score de 4. O máximo ali. Tá bom. Ele tá bom. Né? Então, se ele tem uma abertura ocular normal, ele tá bom. Ele já ganhou 1 ponto aqui, ganhou 4 pontos aqui na primeira parte. Né? Ah, mas ele tem que, você tem que falar com ele para ele olhar para você. Opa, já perdeu um pontinho. Ah, ele só vai olhar para você se você estimular a dor dele. Então, fui lá, apertei nele ali, aí que ele olhou para você. Opa, perdeu 2 pontos. Ou se ele não tem abertura nenhuma. Então, chegou lá, o paciente está com o olho fechado,
você fala com ele, chacoalha ele, estimula através de dor, o paciente não abre o olho, ele está com 1 ponto. Legal? Então, assim, primeira coisa, o médico avalia a abertura ocular dele. Se ele vai ganhar 4 pontos ou se ele vai ganhar 1 ponto. Nesse caso aqui, o paciente que o médico quer trazer para a tomografia, ele ganhou 1 ponto. Abertura ocular, nenhuma. O paciente não está abrindo o olho. Então, ele ganhou 1 pontinho só. Ele já tem 1 ponto. Resposta verbal, tá? Então, uma outra avaliação que o médico faz, resposta verbal. Ah, ele está orientado? 5 pontos. Aqui já muda, ó. Aqui já vai até para 5, tá? Aqui a gente já tem aqui a pontuação até 5. Resposta verbal, está orientado. Onde o senhor mora? Ah, eu moro na rua tal, não sei o que aconteceu. Ah, eu estava andando na rua, o carro veio e me atropelou. Ah, mas o sinal estava aberto para mim, ele foi errado. O cara está orientado, ele está interagindo, ele está conversando normalmente ali. Se ele está meio confuso, menos 1 ponto. Né? Às vezes ele está falando, mas ele fala, eu estava onde? Ah, eu estava lá no Carrefour. Mas ele não estava no Carrefour, ele estava lá no outro local e ele está esquecendo, ele está confuso, ele não está lembrando certinho das coisas, ele está meio confuso. Palavras inapropriadas, opa, perde menos ponto. Né? Palavras inapropriadas, muitas vezes não é o palavrão, tá, pessoal? É assim, o paciente, você perguntou para ele, como você chama? Ele, estou em casa, estou andando de bicicleta. O cara está falando coisa com coisa. Então, assim, ele vai perdendo pontos relacionados com a resposta verbal dele. Se você falou com ele, ele está com o olho fechado e não respondeu nada, ele tem 1 ponto aqui também. Então, ó, o nosso paciente ganhou 1 ponto na primeira, ganhou 1 ponto na segunda. Depois, o médico fez a terceira avaliação, né, resposta motora para ele. Obedece a comandos, levanta o braço, vira a cabeça, levanta a perna. O cara fez tudo isso, opa, ele ganha 6 pontos. O cara tá bom. E assim sucessivamente. Localizador, movimentos de retirada, né? Você encosta nele, ele puxa o braço, né? Estimulador, normalmente esse estimulador, ele puxa o braço. Será que não me engano, em 10 minutos, ué? Já passou tudo isso? Tá. Então, assim, se ele não tem nenhuma resposta, tá? Se ele não tem nenhuma resposta, ele está com mais 1 pontinho, ó. Glasgow 3. 1 ponto aqui em cima, 1 ponto no meio, 1 ponto lá embaixo. Beleza? Então, assim, esse paciente, ele está rebaixado. Resposta motora nenhuma, resposta verbal nenhuma, abertura ocular nenhuma. Então, se eu pergunto para o médico se o paciente está entubado, é porque eu não conheço de Glasgow. Então, o paciente está rebaixado, é paciente grave. Tá? Tipos de traumas graves. Tá? Vamos lá. Então, alguns traumas graves que a gente observa na tomografia. Aqui, um TCE, traumatismo crânioencefálico. O traumatismo crânioencefálico ele pode ser simples, uma batidinha de cabeça, como pode ser grave, tá bom? Uma batida maior na cabeça. De que forma que ele pode estar se apresentando? Ele pode estar se apresentando de alguns tipos. Lembra, pessoal, que imagem hiperdensa, hiper, grande, forte, densa, né? Então, aqui o branco está próximo do osso. O osso tem alta densidade. Então, hiperdensa é sangue, né? A isquemia, ela é hipodensa. Então, aqui a gente está tendo sangue. Opa, tem um sangramento cerebral. Mas que tipo de sangramento cerebral é esse? A gente vai um pouco a mais, né? O paciente teve um TCE e o paciente ele está, né, com uma lesão de sangramento, mais voltada aqui para o desenho aqui de uma meia-lua. A gente vai ver certinho que tipo de sangramento que ele tem. Né? Os mecanismos de TCE mais frequentes no Brasil: colisão automobilística, atropelamento, acidente de bicicleta, queda de altura, tá? Então aqui a gente observa aqui, né, um sangramento, um hematoma subdural, a gente observa também que tem desvio de linha, o ventrículo está até empurrado para o lado, né? A gente observa aqui no meio, ó, que a linha está desviada, por quê? E tem um edema aqui, tem um inchaço, porque está aumentando a quantidade de sangue, né? Então essa quantidade de sangue é grave. E a gente vai ver mais sobre esse subdural, tá? Para a gente entender um pouco sobre o dural, os hematomas são extradural, subdural, intraparenquimatoso. São os tipos que a gente vai estar observando.
Aqui eu deixei aqui um esboço aqui da anatomia das meninges do cérebro. Depois é bom dar uma olhadinha com calma para a gente entender melhor isso daí, tá bom? Não vou ficar passando item por item. A gente vai entrar direto aqui nos hematomas. Aquele né, que a gente observou antes, é um subdural, mas ele vai estar mostrado mais para frente aqui. Mas a gente vai entrar primeiro aqui no extradural. Aqui, ó, eu observo um crânio e eu tenho o mesmo sangramento aqui do lado, ó, mas ele está diferente do primeiro. O primeiro era uma meia-lua, lembra? Uma meia-lua. Agora esse aqui, ó, ele é uma perinha, ele é mais gordinho, né? Então ele é diferente, ó. Ele não é no desenho de uma meia-lua, ele já é diferente. É um deslocamento da dura mater, é um sangramento arterial, então quando eu tenho um sangramento arterial, ele é mais grave, porque o sangramento arterial, ele aumenta rapidamente, porque é a artéria sangrando, né? Ele tem uma característica de ter aqui, ser bem presente aqui na região temporal, né? Na região temporal, e ele é muito mais frequente. Agora, o primeiro que a gente viu lá, que estava como ilustração lá na abertura, aqui eu tenho, né, esse outro que é um subdural, o subdural já é uma meia-lua. Essa meia-lua, o sangramento dele muitas vezes é venoso, né? Então, esse sangramento venoso ele é mais demorado para se formar. Então, o sangue ele é menos volumoso, ele tem uma formação mais lenta. Ele tem uma característica de ter dilatação pupilar, da pupila, né? E e o sinal mais confiável da localização da lesão. Então, é a dilatação da pupila. O médico olhou, viu a dilatação da pupila, ele já presume-se que tem um hematoma subdural. Mas a gente vai confirmar ele através da tomografia, beleza? Outro sangramento, o intraparenquimatoso, entre o parênquima, intraparenquimatoso. Aqui, nessa primeira, todos esses aqui são intraparenquimatosos, mas a gente tem algumas variações dele. Esse primeiro aqui, eu tenho sangramento intraparenquimatoso aqui no meio, ó, né, tem sangue aqui mais branquinho aqui do lado, mas dentro do ventrículo também tem um sangramento. Muitas vezes esse sangue externo, aqui dentro do parênquima, ele vai para dentro do ventrículo. Já é uma evolução do intraparenquimatoso. O médico fala, nossa, tem um intraparenquimatoso até com sangramento intraventricular, tem sangue dentro do ventrículo. Eu tenho aqui, né, um outro esboço aqui de uma hemorragia subaracnoide. A hemorragia subaracnoide abaixo da aracnoide, então é um sangramento bem difuso, ó, todo espalhado na cabeça, eu vejo de fora a fora na cabeça. Aqui do lado também, eu vejo sangramento na cabeça. Muitas vezes sangramentos são por ou compressão, tá? Às vezes está de capacete, mas dá aquela apertada na cabeça, ou está sem capacete, ou está em outro veículo, bateu a cabeça, né? O efeito de contragolpe da cabeça para frente e para trás também, rapidamente. Então, causa esse tipo de lesão. Então, são lesões bem características de TCE, tá bom? Muitas vezes, a paciente também já teve lá um subdural, né? Esse subdural teve alguns dias, o organismo absorveu o sangue e ficou o quê? Né? Ficou uma imagem mais líquida, uma imagem mais hipodensa, tá bom? Mais pretinha. Aí a gente olha e fala, nossa, mas não é isquemia, né? Então, a isquemia normalmente ela não é periférica, ela é mais externa, mais centralizada. E isso aqui é periférico, de fora a fora, tá no desenho do subdural. E a gente faz uma anamnese, o paciente já teve um trauma há 2 semanas atrás, então você já tem aqui um higroma, que é uma imagem característica de um pós-subdural, um pós-TCE, pós-traumatismo, tá bom? As fraturas, né? Ele tem algumas imagens aqui de fraturas, tá? O fundamento craniano ele é bem evidente, né? Aqui eu estou no janelamento de parênquima, mas ele é bem evidente, dá para a gente observar bem. O 3D nesses casos são muito bem-vindos, que ajuda o médico até interpretar melhor esse trauma, tá bom? Eu tenho algumas lesões também, né? TCE por FAF, ferimento de arma de fogo. Então, é bem comum a gente pegar esse de tomografia nos traumatizados, politraumatizados. Eu tenho aqui pneumoencefalo, ar dentro do cérebro, sangue. No janelamento de osso, eu consigo ver aqui o projétil, né? Aqui eu vejo bastante projétil. Então, é bem comum a gente estar observando isso dentro da tomografia.
Ferimento por arma branca, né? Arma branca não necessariamente precisa ser uma faca, mas é algo metálico, é bem comum. Pessoal, chegou uma situação dessa na tomografia, não invente de tirar. Ah, mas tem uma criança aqui com uma lesão, com um ferro atravessado na cabeça, nossa, que dó, vou puxar. Não puxa, porque muitas vezes isso daqui o médico precisa avaliar bem para a cirurgia, se de repente você tirar, é pior, porque às vezes vai causar mais lesão do que já causou. Então, assim, faço questão de mostrar essas imagens, porque são imagens que a gente vai estar presenciando tendo a tomografia. Beleza, pessoal? O tempo já está meio que correndo aqui, tá dando, falta 1 minuto e 40 segundos para encerrar essa primeira fase aqui dos 40 minutos. O tempo voou. Eu vou, quem quiser agora, vou dar um tempinho aí, ó, quem quiser abrir o microfone, fazer alguma pergunta já de imediato, a gente já vai respondendo. Depois a gente vai continuar essa aula de trauma, falta um pedacinho dela só, e tem a aula de TAGT. A aula de TAGT é um pouco menor, então dá tempo certinho da gente estar terminando essa e tendo a aula de TAGT depois do intervalo. Nesse 1 minuto e 10 aqui, quem tiver dúvida, pode ir perguntando, quem tiver, quiser tirar algumas dúvidas sobre a realização do exame, pode ficar à vontade, tá, pessoal? É só ir ativar o microfone aí, tá bom? Lembrando que, né, até passar os recadinhos aqui antes de fechar aqui, lembrando, pessoal, a gente está avaliando aqui a questão de chamadas, né, então aparece para a gente todas as pessoas que estão presentes, não adianta, não preciso eu ficar chamando todo mundo, conferindo, aparece depois ali quando salva, ele aparece para a gente lá, certinho. Então, assim, a gente está fazendo esse monitoramento. Quem puder, pessoal, mantenha a presença, venha, assista a aula. Eu acredito que dá para a gente explicar bem por esses aplicativos. A gente está aí, né, tentando melhorar cada dia mais, mas sempre tem o que melhorar e a gente junto a gente consegue chegar onde a gente quer. Tá bom, pessoal? Eu vou estar, né, como ninguém falou nada aí, não sei se vocês estão conseguindo liberar o microfone, eu vou estar encerrando aqui, tá bom? Vocês vão para o intervalo. Já vou continuando, né? O pessoal está chegando, eu vou admitindo eles aqui e vou dando continuidade aqui na nossa aula para a gente não perder muito tempo, tá bom? Entra aí, Dom Juan. Então, olha lá, pessoal, né? Então, antes da gente começar a realizar a tomografia, então, o que a gente precisa fazer? Pessoal, isso é super importante, tá bom? É super importante a gente ter em mente isso que eu vou falar para vocês. Bom, a gente vai começar a fazer o exame, a gente vai começar a adquirir as informações. É um paciente grave, é um paciente que está sangrando muitas vezes, é um paciente difícil, é um monte de exame e tá cheio de gente lá. Tá 2, 3 médicos, tá enfermagem, 2, 3 enfermagem, uma enfermeira, técnico de enfermagem, às vezes tem um colega do seu lado olhando também para você fazer o exame. Tem bastante gente do seu lado e muitas vezes você perde a concentração. Então, perdeu a concentração, começou a errar o exame, vai dar uma complicação grande para você. Porque se você começar a errar, você não tiver uma concentração ali grande, você vai começar a se perder no exame. Então, primeira coisa, concentra naquilo. Esquece o que está acontecendo em volta. Não olha para o lado. Né? Esquece que o médico está ali querendo saber se já reconstruiu, se você já fez o crânio, que ele está louco para ver o crânio. Esquece. Foca no seu protocolo ali. Né? Observa atentamente o que o médico pediu. Ele pediu crânio, face, cervical, tórax com contraste, abdômen com contraste, fase excretora. Então, observa bem o que ele pediu, tá bom? Para poder não fazer exame errado. Que nesse momento é bem complicado, então você tem que ter bastante atenção. Normalmente o protocolo é isso aqui, pessoal. Né? O protocolo de trauma é crânio, face, cervical, tórax, abdômen com contraste, coluna dorsal, coluna lombar, tudo isso de um paciente só. Né? Então, a gente vai começar aqui no crânio. Bom, primeira coisa, você vai puxar ali, no caso que eu vou estar demonstrando para vocês, a plataforma Siemens. Na plataforma Siemens, a gente tem ali protocolos já pré-determinados. Isso aí isso daqui é configuração. Então, se você configura já o aparelho para ter um protocolo de trauma, ele já fica salvo ali. No caso desse serviço, já tem um protocolo de trauma. Então, eu vou puxar o protocolo de trauma, deu lá, paciente com a cabeça primeiro, barriga para cima.
Então, ele já vai liberar para mim o quê? Esse protocolo de trauma. Ele libera aqui, ó, um escanograma. Quem está entrando aqui? Então, ele libera aqui um escanograma, libera uma sequência de crânio com 2 reconstruções. É obrigatório, pessoal. 2 reconstruções do crânio. Partes moles e o osso. Então, eu preciso ver sangramento em partes moles, eu preciso ver trauma no osso. Isso é obrigatório, tá bom? Não dá para mudar em nenhum outro serviço. Aqui, eu vou mostrar para vocês coisas na plataforma Siemens, mas eu estou mostrando, ensinando a dirigir. O modelo de carro, a gente vai se adaptando, né? Então, eu aprendi a dirigir num Fusca. Eu comprei um Fiat Uno, você tem pouca diferença. Mas se eu comprei uma BMW, eu vou ter muita diferença para dirigir. Mas quem sabe dirigir, logo se adapta a BMW, tá bom? A gente vai passar aqui todas as normas de como se dirigir. Então, crânio, eu preciso ter 2 reconstruções, tá bom? Vou admitir o Alexandre aqui. 2 reconstruções, partes moles e osso, tá? Depois uma pausa, ele vai continuar aqui na sequência, mais uma aquisição para coluna cervical. Coluna cervical aqui eu tenho 3 quadradinhos, 3 reconstruções, mais uma está repetindo. Então a gente segue o mesmo padrão aqui do crânio. Partes moles e osso, tá bom? Agora, coluna cervical, né? Coluna cervical é obrigatório eu reconstruir depois coronal e sagital no osso, tá bom? Padrão. Eu vou adquirir axial partes moles, axial osso, e eu reconstruo coronal e sagital em osso. Isso é padrão e isso é protocolo internacional. É claro, de repente, no seu serviço, o médico falou assim, o radiologista falou assim, eu quero que reconstrua osso e partes moles. Aí ele mudou, alterou o protocolo, é do serviço. Mas a situação para vocês é um protocolo internacional. Tem outra pausa na sequência, um outro topograma, né, que eu vou estar fazendo esse topograma, no caso aqui ele está como abdômen, mas dá para pegar tórax e abdômen. Normalmente a gente faz junto tórax e abdômen, tá? Se qualquer serviço que você entrou pediu tomografia de tórax e abdômen, você vai fazer junto, tá bom? Fazendo o mesmo protocolo. Então não precisa separar, fazer tórax e depois fazer abdômen, até mesmo pela questão de radiação, pela questão de uso do contraste quando tem. É claro que às vezes precisa separar em pastas. Para laudo, o médico quer a pasta de tórax, mas você reconstrói, você divide o exame, aí é uma outra coisa, tá bom? Esse protocolo aqui, ó, ele vem na sequência, abdômen sem contraste, e ele tá aqui, ó, abdômen sem contraste. Não coube do lado de cá, então aqui tem aqui, ó, né, uma pausa e depois uma fase com contraste. Né? Normalmente, o médico pede uso de contraste nos politraumas. O uso de contraste, ele tem a sua indicação para quê? Para definir sangramento hepático, sangramento, né, no baço, sangramento em renal. Então, assim, com o contraste, a gente tem uma definição melhor ali das lesões, tá? Então, é bem indicado o uso do contraste nos traumas, tá? Então, primeira coisa, vamos posicionar o crânio. Pessoal, hoje se perdeu muito essa questão do bom posicionamento, mas a gente está lutando para resgatar isso daí. Então, todo serviço que você tiver, vai prestar atenção na hora de posicionar o crânio. O crânio, o ideal é quando eu coloco a cabeça do paciente no suporte, eu vou aproximar o mento o mais próximo possível da furca external. Então, vou abaixar. É claro que, mas o meu politraumatizado está com colar cervical, tem suspeita de fratura cervical, tudo bem, aí não é o caso. Mas, de repente, é aquele politrauma, está com hematoma subgaleal, um galo na cabeça, e ele está interagindo, né? Então eu chego para ele e falo assim, olha, tem como você abaixar um pouquinho isso aqui, deixa eu encostar aqui na região do tórax? Eu falo isso para ele. Ele faz isso aqui, você fica no posicionamento ideal. Que o posicionamento de crânio eu preciso ter essa relação aqui. Isso é obrigatório. Para quê? Para que a linha órbito, de órbita, né, e meato acústico, ela esteja a 90 graus. 90 graus é isso aqui, ó. Então, a partir do momento que eu faço isso, essa linha órbito, metal, ela vai estar a 90 graus. Ó. Eu vou estar fazendo isso aqui com a mesa. Então, isso é importante para a hora da aquisição. Por quê? Quando eu faço, esse aqui é o correto, tá bom? Esse aqui é o que está fazendo certinho. Quando eu faço isso, ó, pessoal, eu consigo deixar retinho. Enquanto que, quando eu não faço, a cabeça ela fica jogada para trás. Então, eu preciso ou angular o ventre ou reconstruir, tá bom?
Então, hoje nos multislides a gente está reconstruindo bastante, mas eu não acho que é o ideal. Uma aula de crânio bem específica, eu comento sobre isso, né, que eu não vou entrar nesse mérito agora. Dá para a gente angular o gantry, tá bom? A gente consegue angular o gantry. A principal, né, a primeira imagem de crânio, é obrigatório eu vê-la nesse formato. Eu tenho que ver órbita e forame magno na mesma imagem, tá bom? Quando eu vejo desse jeito, quer dizer que o meu posicionamento foi bem feito. Então, isso aqui é um padrão para crânio, tá? Claro, é politrauma? Não dá para fazer? Não tem problema, pessoal. Olha o nosso... Isso aqui é um escanograma de um politrauma, de um politraumatizado real. Então, assim, é difícil de você posicioná-lo corretamente. O paciente está entubado, ó, o tubo aqui nele aqui, ó, né? Quem está com a imagem celular, quem tiver dificuldade de ver, depois dá um zoom na imagem do celular, dá para ver certinho. Vou meter a Paula aqui. Então, é complicado, mas se der para fazer corretamente, a gente tem que fazer, tá bom? Aqui, né, um esboço evidenciando o que eu adquiro, as imagens que eu adquiro, tá bom? Então, a imagem, ela não está uma imagem correta, não está uma imagem real, certinha, mas devido às condições do paciente, tá bom? Aqui eu tenho fratura, enfisema, tem ar, tá? Tem bastante lesão. O 3D, muitas vezes, ele é muito bem-vindo, principalmente em alguns traumatismos, né? Aqui eu tenho uma lesão aqui perfurante, provavelmente que FAF, ferimento de arma de fogo. Então, assim, é bem interessante eu evidenciar, né? Então, eu adquiro o crânio normalmente e reconstruo o crânio de uma forma que fica bem evidente para o médico. No caso, um 3D fica bem legal. Na sequência, né? Então, eu fiz o crânio, eu tenho face e cervical, né? Coluna cervical. O protocolo de face e coluna cervical, eles são bem parecidos, tá, pessoal? Então, eu não preciso fazer face e depois fazer cervical, até mesmo porque eu vou estar ali na mesma região ali de aquisição. Então, quando eu adquiro face, eu vou estar pegando acima, 1 centímetro acima do seio frontal, então vou estar começando aqui, até a região a 1 centímetro abaixo do mento, do queixo, certo? Então, eu vou estar pegando essa parte aqui, ó, a região anterior, até passar o seio esfenoide, tá? Seria essa região aqui. Então, se eu vou fazer cervical, eu posso pegar de fora a fora. Eu pego lá onde começa o seio da face, né, o seio frontal, e vou até a altura, calculo mais ou menos aqui, onde eu passo de C7, tá bom? Então dá para me deixar um pouco abaixo de C7. Bem-vindo aí, Hugo. Beleza? Então, assim, quando pedir face e coluna cervical, eu posso fazer o mesmo de um bloco só. Agora, se pedir crânio, face e cervical, a maioria dos serviços estão com protocolos diferentes. O protocolo de crânio é diferente, tá bom? É aquisição axial, são cortes mais grossos, então, assim, tomar cuidado. Agora, aqui no meu serviço, o protocolo é igual. Tudo bem, tranquilo, dá para fazer, tá? Vamos lá? No caso de face e cervical, é obrigatório, pessoal, fazer uma reconstrução coronal e uma sagital, tá? Então, no osso, sempre no osso. Observe aqui uma fratura na mandíbula, né? Então, não está correto aqui a posição. Eu preciso melhorar. Notem que a cabeça do paciente ela está rodada, né? Mais anti-horário. Então, por aqui dá para me corrigir. Se eu pego essa linhazinha, eu corrijo isso. Todo tomógrafo tem ferramenta para corrigir. Então, é primordial a correção disso. Deixar um coronal verdadeiro e um sagital verdadeiro, tá bom? A imagem coronal, quando eu falo verdadeiro, essa imagem coronal é o que eu evidencio, tá bom? Lembrar que o coronal é uma linha que divide, né, de anterior para posterior. Então, eu vejo a imagem nesse formato aqui. E o sagital é uma linha que divide em direito e esquerdo. Então, eu vou estar vendo nesse formato a aquisição do paciente. Pessoal, é obrigatório, hein? Fez face e coluna cervical, né, eu tenho que fazer na reconstrução de osso, coronal e sagital. Ah, no crânio precisa? Não é obrigatório, mas tem serviço que pede, tá? Dependendo da aquisição. Aqui eu vejo algumas lesões, né, na aquisição de face. Face eu não posso cortar o nariz, tá bom? É bem importante não cortar o nariz. Aqui, ó, tá cortando um pouquinho.
esse está errado, esse daqui está bem certo, ó. Não posso cortar o nariz, tá? Vou puxar aqui um pouquinho aqui. É legal eu realizar um MIP também, né? No MIP eu tenho aqui, né, algumas fraturas, principalmente fraturas dentárias, são bem importantes a gente evidenciar, porque muitas vezes o médico ele pede o auxílio do bucomaxilo. Então é legal eu ter essas reconstruções ali para ele passar para o bucomaxilo, tá bom? Os traumas de cervicais, eu tenho que ficar muito atento, né, nas regiões em que eles se apresentam, principalmente, né, a gente tem um estudo traumático relacionado de C3 a TC7, são fraturas mais distais, mais baixas, e eu tenho fraturas mais altas, né, ali na região atlantoaxial, então principalmente na região do odontoide, que é a região onde se encaixa, né, a calota craniana. Então, são duas regiões que eu tenho que estar bem atento, nas fraturas mais distais e nas fraturas mais proximais, né? Aqui eu observo aqui algumas lesões, né? Aqui eu vejo a região do odontoide, mais para cima, né? Aí eu vejo o ápice aqui embaixo com uma fratura. Aqui, né, eu vejo fraturas no ápice de fora a fora aqui, ó, bilateral, né? O odontoide está aqui, eu tenho fratura aqui, fratura aqui. Então eu preciso estar direcionando para o médico, mostrando essas regiões de fratura, que são fraturas graves, né? Aqui também, fratura grave. Então, assim, eu tenho que olhar toda a coluna, não só ela distal, mas principalmente ela proximal ali, nessa região aqui, em que está aqui a articulação com o odontoide, tá bom? Então, fica bem atento. Fez o exame, pessoal? Passa o exame, dá uma olhada no seu exame. Tomografia, você tem que estar realizando e estar observando o que você fez. Até mesmo porque, às vezes o paciente está de boa, está sem colar cervical, você fez, observa uma fratura igual essa, que eu tenho aqui no plano axial, no plano sagital, eu tenho bem evidente e tenho aqui uma leve compressão da medula. A medula está nessa região. Então, assim, eu vou manipular com mais cuidado esse paciente. Muitas vezes você pode até mesmo, fez a aquisição, pedir para a enfermagem, falar, olha, melhor chamar o médico, porque ele está com uma fratura no coluna cervical, ver se não precisa colocar um colar cervical nele, para a gente poder manipular, para tirar ele do colar cervical, né? Porque tem uma lesão aqui. Então, isso conta ponto para vocês, isso aí é bem importante, tá? No dia a dia. Dando continuidade aqui, então, né, estou passando aqui rapidamente o esboço de como é a aquisição. E a gente fez crânio, face e cervical, agora a gente vai fazer o tórax, tá? Então, a aquisição do tórax. Tórax, abdômen, normalmente eles são relacionados, tá? No protocolo de tórax, pessoal, é importante eu ter, vou mostrar na imagem que é melhor para vocês. Então, no protocolo de tórax, é importante eu ter a reconstrução tanto no parênquima, no mediastino, como no parênquima pulmonar. Vai estar mais para frente, eu vou voltar aqui. Tá. Desculpem. Então, é assim, eu preciso mostrar tanto, né, na região de mediastino, para a gente ver alguns traumas na região de mediastino, principalmente quando eu faço uso de contraste, e no parênquima pulmonar, que é o branquinho, que é a reconstrução para o médico estar vendo as lesões pulmonares. Existe uma indicação para o uso do contraste. O uso do contraste eu vou estar usando, principalmente quando tem um trauma grave, para ver se não tem um pequeno rompimento na aorta, ou lesão de aorta, ou de outros vasos. Lembra lá que naquele primeiro momento que eu mostrei para vocês, é um momento que, se tivesse um rompimento de aorta, o paciente ia a óbito, né? Ah, mas como que se vai usar o contraste para ver se tem rompimento? É um pequeno rompimento, um pequeno, né, extravasamento de contraste. Então, para mim estar realizando essa aquisição, eu posso fazer um escanograma de fora a fora, né? Então, faço esse escanograma de fora a fora. Eu pego desde acima do ápice pulmonar até a síntese pubiana. Se o médico solicitou tórax e abdômen, o ideal eu estar fazendo já na sequência aqui, o mesmo escanograma. Então, tem que fazer 2 escanogramas. Lembrando que com contraste, tem uma setinha aqui, ó, com contraste sempre de cima para baixo, crânio caudal, porque é o trajeto que o contraste vai estar fazendo. Então, isso é importante, tá bom? Eu estar sempre fazendo, não cortar, mas se eu vou fazer a face, não vai cortar de baixo para cima. Não pode, sempre de cima para baixo. Ah, mas é sem contraste. Posso cortar de baixo para cima? Tudo bem, que aí não tem uma interação com o contraste, tá?
quando eu faço a aquisição do tórax, né, quando é trauma, é importante eu estar pegando toda a região de osso, porque eu quero ver fratura de costela, não é só a região de pulmão, então eu posso descer um pouquinho mais, ó, aqui está acabando as costelas, então eu pego uma região que mostra todas as costelas, porque muitas vezes pode ter fratura de costela, tá? E quando eu faço, né, tórax e abdômen, eu posso cortar de fora a fora, ó, posso ter uma tomada de fora a fora. No caso, eu posso estar usando aqui uma espessura de 8 milímetros, né? 8 milímetros é grosseiro, já é mais grosso, mas é o recomendado, até mesmo porque trauma é uma procura de lesões, né? Então, se eu de repente eu vejo uma lesão no fígado, aí sim eu posso estar cortando mais fino na região do fígado, tá bom? E eu posso usar o contraste também nessas aquisições, tá? Normalmente, a aquisição do exame ela é feita com os membros superiores para cima, então preciso levantar os braços do paciente no dia a dia, mas no trauma eu tenho que estar levando em consideração a condição do paciente. Se de repente o paciente está com múltiplas fraturas nos braços, ou se de repente ele tem, né, alguma ali eu não consigo ver que está muito cheio de sangue, o paciente está inconsciente, então a orientação é o quê? Deixa o membro para baixo, porque até mesmo porque às vezes eu posso estar levantando e ele pode ter uma lesão no ombro e pode estar complicando mais, né? Observe aqui esse 3D, ó, esse paciente, múltiplas fraturas, né? Escápula, cabeça de húmero, então assim, né, a clavícula. Então, se esse paciente eu forço esse braço para cima e ele está inconsciente, eu estou lesionando mais ele ainda. Então, se eu não conheço o paciente, se eu não conseguir ver ali como está a condição, deixa o braço para baixo, não tem problema, tá? Aqui, né, um pequeno esboço da aquisição com contraste, de fora a fora, tá? Depois é legal passar, dar uma repassada na aula também, dar uma repassada nas estruturas. Tem algumas observações que eu coloco aqui na aula, que eu não vou ficar lendo o detalhezinho dela. Esse material que eu mando para vocês é um material que a gente cria, esse material não é copiado de outro serviço, então assim, é um material para vocês. Tenho ele como um resuminho ali mesmo, dentro do celular. Tem dúvida? Leiam e releiam esse material, tá bom? E lembrando que a gente sempre vai estar aí à disposição de vocês. Tem dúvida, pode estar perguntando até mesmo depois, tá? Aqui eu tenho aqui a aquisição, né, de mediastino, enquanto eu vejo aqui, ó, tem contraste na aorta, de fora a fora, né? E aqui do lado, mostrei para vocês aqui uma foto só, né, no janelamento de um osso, então é diferente, ó. Daqui eu vejo o osso também, mediastino, mas eu estou definindo mais músculo. Agora, para cá, eu não tenho definição de músculo, mas eu tenho definição de osso. Então, as fraturas eu consigo ver melhor nesse janelamento aqui. E o ideal para o médico é ele observar no janelamento de parênquima pulmonar. Até mesmo se ele falar para você assim, ó, passa para mim o exame, deixa eu ver o exame de tórax do paciente. Passa nesse janelamento, mostra para ele nesse janelamento, esse branquinho aqui. Por quê? Né? Eu vejo aqui, ó, contusão pulmonar, né? Aqui em cima, ó, um pequeno pneumotórax, né? Está pequenininho aqui, não dando para ver, mas tem um pouquinho de ar, está escurinho aqui. Então, assim, é onde a gente mostra mais lesões para o médico, tá bom? Então, nesse janelamento branquinho aqui de parênquima pulmonar. Os traumas torácicos, né? Trauma torácico a gente já até comentou aí sobre protocolos de tórax e tal, né? Só dando uma pequena relembrada aqui, né? Da aula passada que a gente teve junto. A gente tem aqui contusão, né? Está uma imagem de tórax no parênquima pulmonar. A gente tem uma contusão, ó, que é essa manchinha mais aqui. E embaixo eu tenho um hemotórax. Hemotórax é sangue no pulmão, né? Ah, mas pode confundir com derrame pleural? Pode confundir. Mas aí pela anamnese a gente vê que o paciente acabou de sofrer um acidente automobilístico e tal. A lógica, ele tem uma fratura aqui embaixo, mal dá para ver uma fraturinha aqui, mas aqui o meu computador dá para me ver. Tem uma fraturinha, então assim, se tem uma fratura, acabou de sofrer um acidente de carro, provavelmente é hemotórax, é sangue, né? Teve um sangramento. Aqui do lado, ó, tá mais pretinho, aqui. Então o paciente tem um pneumotórax, tem ar, e contusão pulmonar também. A contusão ela é bem frequente, tá, pessoal? Até mesmo com o uso do cinto, aquela agressão no pulmão, costuma ter contusão. Mas a contusão é uma doença bem tranquila, né? É um edema dentro do pulmão.
Um afundamento torácico, eu cheguei a mostrar para vocês também, que é bem grave, né? Inclusive, eu mostrei essas imagens para vocês, afundamento torácico. Outras lesões pérfuro-cortantes, né? Então, lesões de tórax aberto. Então, uma coisa que é importante, não mexo nesses artefatos, tá? Se de repente a faca aqui estiver nas costas do paciente, mas como é que eu vou fazer? Tenta colocar ele em decúbito lateral, decúbito ventral, né? Mas não mexo nessa faca, a não ser que o médico chegue e fale, eu vou puxar. Aí é necessidade do médico, tá bom? Traumas abdominais abertos e fechados. Então, a gente tem aí um estudo bem específico para o abdômen, tá? E esses abdômenes a gente tem que estar ali atento às lesões que aparecem para a gente, tá? Aqui a gente observa aqui o fígado, tá? Uma grande proporção do fígado. Eu tenho aqui uma região de edema dentro do fígado, tá bom? Eu consigo observar bem esse edema, provavelmente decorrente de trauma. Tem contraste nesse fígado, porque aqui eu vejo que está um pouquinho branquinho a aorta, eu vejo desenho aqui, né, nos ramos da porta, os ramos hepáticos. Então, é bem evidente, o contraste ajuda. Desse outro lado, ó, como é que ficou mais evidente ainda, né? Então, a gente tem uma contusão aqui, a gente tem líquido livre na cavidade, tá bom? Esse líquido normalmente é oriundo de sangramento, mas muitas vezes não precisa ser do fígado, por ele estar aqui, pode ser de um outro órgão que está sangrando na cavidade abdominal, e ele ficou aqui retido no fígado, mas eu consigo ver bem claramente o contorno dele em volta do fígado, né? Então, com o uso do contraste, porque o contraste vai impregnar o parênquima hepático, onde tenho aqui vascularização. Do lado eu não tenho vascularização, eu só tenho líquido livre, então o contraste não vai impregnar nele. Alguns traumas, né, renais. Então, observe, né, aqui o rim, ó, ele é nesse contorno, mas observe que existe um borramento das estruturas. Dá para observar esse borramento? Ah, mas será que o paciente respirou? Não, isso aqui é trauma. Até mesmo porque ele já está aqui com o uso do contraste, foi injetado contraste, ó, o parênquima hepático do lado aqui, o fígado, ele está branquinho. Eu vejo um pouco do parênquima renal, né, mais branquinho, e aqui do lado, ó, mais escuro. Olha do outro lado, né? É sempre interessante a gente fazer um comparativo na tomografia, olha de um lado, olha do outro. Então aqui, ó, eu vejo contorno renal bem delimitado, né? Branquinho porque existe uma captação do contraste, e aqui, ó, eu vejo essa lesão bem evidente, tá? Então, trauma renal, provavelmente o paciente vai para o centro cirúrgico. Também, né, em alguns casos é importante, se tiver tempo, se o médico concordar, se o paciente não estiver ali rebaixando, dá para esperar aí 5, 7 minutinhos para a gente observar a excreção desse rim, até mesmo para a gente observar se não tem lesão pélvica, né, lesão dos cálices renais. Então, essas lesões de cálice renal, né, ela pode estar danificando e pode estar havendo ali uma excreção dentro da cavidade abdominal, causando uma sepse no paciente. Então, assim, é legal a gente deixar excretar para ver se o cálice renal, né, ou o ureter, não foi danificado. Então, mas aí a gente dá uma conversada com o médico, doutor, dá para esperar? Né, o paciente está grave, dá para esperar 5 minutinhos, você falar que não, tira. Agora, se você falar que dá, tudo bem. Aqui, do outro lado, eu vejo uma lesão esplênica, né? O baço do paciente, então tem aqui um hematoma, ó. O uso do contraste também ajudou bastante, aqui também, tá? Então, assim, é mais para a gente treinar na vista, bater o olho, já ver que tem uma lesão, tá? Então, é importante. Ah, mas o técnico tem que laudar? Não precisa laudar, mas se você estiver vendo a lesão, você consegue direcionar melhor o exame. Em alguns serviços, inclusive, tem até lá a plaquinha para quando o profissional observa um pneumo peritônio, por exemplo. Pneumo ar, peritônio, abdômen. Quando o profissional observa um pneumo peritônio, ele já tem que colocar um carimbo de urgência ali ou alertar a enfermagem, ou muitas vezes até alertar o médico. Doutor, dá uma olhada na tomografia tal. Parece que tem uma imagem, né, hipodensa, fora de alça ali. O pneumo peritônio, o que é? Ar fora de alça intestinal, tá bom? Porque dentro da alça a gente tem ar. Então a gente vai olhar a anatomia, por exemplo, aqui essa imagem. Eu vejo a imagem aqui do colo, né? Do colo transverso. No colo transverso tem ar, normal. Agora aqui fora, mas o que é isso daqui? Esse arzinho de fora, aqui uma outra bolinha. Então, se você olhar atentamente, você vai ver, opa, isso está fora da alça. Se tem ar fora da alça, teve rompimento de alguma estrutura. Então, esse paciente está grave, está tendo, né? O ar, normalmente, ele sai do intestino. E
em algum momento a alça intestinal ela foi perfurada, então está entrando ar dentro da cavidade. Está entrando ar, tem invasão, né, de bolo fecal, de patógenos ali dentro da cavidade abdominal que assim, vai complicar desenvolver uma sepse, entendeu? Vai complicar ter ali uma infecção generalizada. Então, assim, é super importante observar isso. E às vezes é um detalhezinho, tá? E muitas vezes é o profissional da tomografia que vê. Nossa, tá? Olha lá, pessoal, né? Traumatismos abdominais abertos, né? Aí, facada, perfurante, tudo. Então, a gente já tem, assim, bastante dessas ocorrências dentro do serviço, né? Algumas lesões vasculares, ó, lesão de mesentérica, artéria mesentérica, né? Os traumas pélvicos que eu falei para vocês, né? Os traumas pélvicos, eles são bem importantes de serem observados, porque é uma região de muita vascularização, então essa região de alta vascularização tem que ficar bem atento, né? Observa todos esses traumas aqui, e não só o trauma, mas também as lesões vasculares, né? Lesão de artéria, bastante artéria, lesão de bexiga. Então, quando eu observo ali que tem muito trauma pélvico, o ideal é o quê? É eu esperar ali 5, 10 minutos. Claro, vai depender da condição do paciente, né? Por quê? Para me observar se não tem extravasamento da bexiga, se não rompeu a bexiga do paciente, né? Que é grave. Thaís, está aguardando. Deixa eu só admitir a Thaís aqui, pessoal. Então, assim, a gente tem essas lesões na pelve, tá? A vascularização da pelve, né? Então, tá bem próximo ali. Isso aqui, pessoal, ó, observaram isso, opa, chama o médico. Observe, ó, a síndrome pubiana separada. A síndrome pubiana, ela é juntinha. Se ela está aberta, é lesão open book, livro aberto, lesão grave, tá bom? Então, assim, observou isso, pode chamar o médico. Muitas vezes eles fazem esse tipo de contenção lá mesmo na tomografia. Pega um lençol, amarra bem forte o paciente, faz um torniquete ali para poder o quê? Essa pelve não ficar aberta, não ficar ali exposta, tá bom? Beleza, pessoal? Pessoal, tá faltando aí, né? O tempo tá voando, tá faltando só 7 minutos e 50 segundos para acabar esses 40 minutos aqui. Voou, então ainda falta ainda a parte aqui de TAGT, vou dar continuidade nela, mas caindo, voltem por favor, que aí a gente tem vai ficar mais 10 minutinhos no máximo, tá bom? Só para a gente terminar o TAGT. Eu vou entrar nele agora, mas provavelmente não vai dar tempo de fazer ele todo, tá bom? Deixa eu abrir ele aqui agora. Pessoal, dúvidas aí, né, nessa parte, anotem aí no chat, tá bom? Depois que acabar a aula, eu vou ficar aí correndo quanto tempo, tô assim. Então, assim, depois eu vou ficar aí para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Então, depois a gente já vai, eles vão colocando as dúvidas aí, tá bom? Aqui, compartilhar a tela. Compartilhou aí? Legal? Apareceu aí TAGT? Sim ou não? Apareceu, Thalita? Apareceu? Beleza. Então lá, ó, né? Sei que deu uma acelerada aí, mas no final é bastante assunto, você vê que o tempo é curto para a gente falar bastante coisa, mas assim, a gente vai falando, vai entrando, e depois vão dando uma olhada, o conhecimento ele vai chegando aos poucos, pessoal. Então, a gente vai falar agora um pouquinho aí sobre o protocolo de TAGT. TAGT é um exame que hoje, quando chega no serviço, quando chega no setor, quem está lá sentado na tomografia, chega o pedido de joelho com medidas de TAGT. O cara já entra em choque. Ah, mas isso aqui eu não sei fazer, isso aqui é chato, isso aqui é difícil, é um pouquinho complicado, né? Mas não é bicho de outro mundo. Então dá para a gente entender bem o que é, né, um estudo de TAGT e dá para a gente fazer um exame bem feito. Eu vou estar passando para vocês todos os métodos aqui de medidas aqui, tá bom? Mas é um estudo de joelho, principalmente para ver instabilidade patelar, né? A instabilidade da patela. A patela sai do lugar, tá bom? E é bem comum hoje, dentro do serviço, chegar a esse tipo de pedido, né? Desse estudo de instabilidade patelar. E fique atento, chegou lá, tomografia de joelho,
dá uma olhada. Se de repente a hipótese diagnóstica é instabilidade patelar, pode procurar lá no cantinho, está pedindo lá medidas de TAGT. E se você fizer uma tomografia de joelho normal, vai voltar esse paciente. Então você vai precisar fazer de novo esse exame, tá? Então vamos lá, né? Primeira coisa, o que é uma luxação de patela, né? A luxação de patela é quando a patela se desloca da tróclea. Aqui, ó, né, numa vista, essa vista aqui, o paciente está dobrando o joelho, tá bom? Então, ele dobrou o joelho, ó, a patela é para ela estar aqui localizada nessa região onde está a seta aqui, a seta preta, é para estar localizada aqui. Ela fica aqui em cima, mas por algum motivo essa patela deslocou, ela saiu do lugar. Muitas vezes ela sai e volta. Então, o paciente sente a dor e volta. Né? Mas, nesse caso, que ela está fora. A patela é para estar aqui na região da tróclea, tá bom? Que é nesse sulco aqui, nessa vala que é para ela estar, tá bom? Lembrando que a patela é um osso sesamoide, né? E ele se desloca mesmo. Quando que eu tenho essas luxações, né? Tem quando eu tenho algumas alterações de displasia da tróclea. Displasia é uma má formação. Então, a tróclea, ela tem aqui esse desenho, né, de um túnel, mas de repente, por condição genética, esse paciente ele tem isso aqui arredondado, né? Ele não tem aqui um espaço ideal para essa patela ficar localizada, ficar fixa aqui dentro. Aí vai ter muito mais chance de deslocar essa patela, tá bom? Principalmente síndrome de Down, ela tem uma característica de ter essa displasia da tróclea. Então, ela é mais arredondada aqui, tá bom? É um fator genético. A patela, ela pode ser alta, né? Então, numa vista em perfil, essa patela ela é mais alta. Então, essa patela sendo mais alta, ela tem uma chance de se deslocar também. Ou o próprio tendão, né? O próprio tendão lateral, ele fica ali forçando um pouco mais. O tendão já é mais lateralizado e ele fica puxando a patela. Então, assim, também tem chance dela estar se deslocando, tá? Eu tenho aqui a definição de displasia, aquilo que eu falei para vocês, né? É para um fator genético, isso aqui é uma imagem de tomografia, né? Desse lado aqui, eu tenho uma imagem normal, tá? Do lado de cá, eu tenho uma imagem acometida de uma displasia aqui de tróclea, uma tróclea rasa. Então, observe que é liso, ó. Então, a chance dessa patela aqui deslocar para lá e para cá é muito grande, né? Então, assim, se observou isso na tomografia, você já sabe, opa, é uma displasia da tróclea. Tróclea é o canalzinho aqui dentro que a gente tem aqui. A patela alta, né? Uma patela normal, ela é na altura aqui dos côndilos, ó, né? Ela é bem baixa aqui embaixo. Agora, se de repente eu pego uma patela igual essa, ó, a patela está bem alta, né? Então, essa patela alta, ela tem uma chance maior de se deslocar, né? E ela se deslocando, o paciente vai sentir bastante dor e ele vai lá para estar fazendo esse estudo aí de medidas de TGT. Tendão, né? O tendão patelar lateralizado. Então, o tendão patelar é esse aqui de baixo, tá bom? Muitas vezes ele está inserido um pouco mais lateral, né? Lembrando que aqui, ó, como é que eu vejo lateral e medial? A fíbula, que é o fininho aqui, a fíbula fica do lado de fora, né? Grave isso, a fíbula fica do lado de fora. Então, eu bati o olho aqui, ó, eu sei que isso aqui é a parte externa, isso aqui é a parte lateral. E o tendão fica mais voltado para o lado lateral. Então, tem uma chance maior de puxar essa patela. Então, o paciente já vem com essa condição genética também, né? Um pequeno esboço aqui, né, da anatomia do joelho, tá? A gente tem aqui, né, o músculo, o quadríceps. Descendo o músculo, eu tenho o tendão do quadríceps, né, na sequência aqui. Esse tendão ele vai estar sendo inserido aqui na patela. A patela é um osso. Depois da patela, ele já vira um tendão patelar, tá? Então, é o mesmo tendão descendo, ó. Ele desce, muitas vezes eu vejo ele até por cima aqui, mas vem do quadríceps. Ele é o tendão do quadríceps. Ele insere aqui na patela, ele chega na patela. Da patela ele sai, ele vira tendão patelar, que vai ligar, vai inserir aqui na tuberosidade anterior da tíbia. Aquele carocinho que a gente tem aqui em cima aqui, tá bom? Eu tenho menisco, eu tenho alguns ligamentos, né? O cruzado anterior, o cruzado posterior aqui, né? O ligamento colateral lateral, né? Porque está do lado da fíbula, lembra que a fíbula fica do lado de fora, né? Então ele está lateral, a tíbia e o fêmur. Então isso aqui é a anatomia básica do joelho, também para a gente ir associando ali onde a gente está falando.
TAGT, né? Então, o que, que eu vou estar buscando em cima disso, pessoal, né? Eu vou estar buscando uma medida correlacionada, né? Correlacionada aí a duas estruturas, né? Há uma estrutura denominada garganta da trochlea. Pessoal, já vai encerrar aqui, ó, vai acabar, ele encerra automático aqui. Encerrou, você já pode entrar de novo no mesmo. Eu já vou, acho que tem que mandar outro link. Eu mando outro link aqui já, na sequência. Dá, né? Só, pessoal, voltando aí, né, eu vou estar corrigindo isso aí, tá, pessoal? Eu vou deixar aí já fixo já, para não cair mais não, tá bom? Próxima aula já vamos corrigir isso daí. Que aí já não precisa perder esse tempo aí, tá bom? Deixa eu só admitir a galera aqui, a gente já continua aí. Vamos lá, né? Continuando aqui, ó, o pessoal tá chegando aí, mas eu vou continuando aqui, tá bom, pessoal? Mais uma vez aí, peço desculpa aí por ter caído, mas isso aí eu vou estar corrigindo isso aí, prometo para vocês. Até a próxima aula aí, vou estar alterando isso daí para ficar o tempo direto, rodando direto, para não ficar essa perda de tempo aí. Então lá, pessoal, né? Então, primeira coisa, TAGT, né? Então o pessoal chega, o pessoal não entende o que é TAGT. TAGT é uma medida entre uma parte do joelho para outra parte do joelho. A primeira parte é a tuberosidade anterior da tíbia. Então, quando eu vejo aqui ó, a fíbula descendo a perna, eu vejo aqui a tuberosidade anterior da tíbia, tá bom? Então, isso aqui é uma parte anatômica. Eu estou descendo o joelho, ela está localizada um pouquinho abaixo da articulação do joelho, tuberosidade anterior da tíbia. Aqui é a parte de cima, né, onde eu tenho a trochlea. Lembra da trochlea? Né? A patela está bem um pouquinho acima aqui, ó. Então, eu tenho uma outra parte do joelho, né, que é a garganta troclear, a garganta da trochlea. Então, eu simplesmente vou estar fazendo uma medida entre essas duas estruturas, essas duas regiões, tá bom? De que jeito, né? Primeira coisa, eu vou estar, né, quando chega o pedido do médico para mim, eu vou estar entendendo esse pedido médico. Eu vou estar vendo o que ele quer, né? Ele quer que eu faça uma tomografia de joelho. Nessa tomografia de joelho, ele quer que faça algumas medidas, né? Então, que medidas que ele quer? Às vezes vem só pedindo TAGT, tá bom? Que é o mais comum. Mas às vezes vem outras medidas que eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Tilt patelar, que é a angulação patelar, né? Altura da patela, né? A gente tem uma patela alta, patela baixa, né? Ou congruência patelar, que é uma outra medida, sulco troclear. Então, tem algumas medidas específicas para cada uma dessas daí. Então, assim, eu vou ler bem o pedido médico, o que o médico quer, né? O que o médico está pedindo. Aí ele pediu só, favor, fazer medidas de TAGT. Então, eu vou fazer só o TAGT, tá? E agora, tem serviço que manda você fazer todas essas medidas mesmo, ele pedindo só um tipo de medida. Aí vai conforme o protocolo do serviço. Então, primeira coisa, como que eu vou adquirir essa informação? Como é que eu vou pegar essa informação do paciente? Como é que eu vou capturar isso daí, né? Que é a aquisição da tomografia. Pessoal, lembrando que joelho, né? Ele está mais distal. Então, se eu coloco o paciente deitado na mesa com a cabeça virada para o ventre, eu vou ter que colocar essa mesa quase lá no final lá, né? Eu vou entrar tudo dentro do ventre, vou estar entrando até que a mesa cair do outro lado lá. Então, vai ficar ruim. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o paciente com o pé primeiro, né? Paciente feet first. Pés primeiro, ó, né? Então, mas é com a barriga para cima, barriga para baixo. Supine ou prone? Opa, pela lógica, né? O mais confortável para o paciente seria o quê? Supino, né? Com a barriga para cima, tá bom? Então, vai deitar lá em decúbito dorsal, barriguinha para cima, pés primeiro. Lógico, né? Então, ali eu já consigo ter essa lógica do posicionamento.
eu vou estar, né, marcando a entrada, né, onde eu vou marcar o paciente, depende muito do meu protocolo. Por exemplo, esse protocolo aqui, ó, né, esse protocolo é crânio caudal. Crânio caudal, eu vou estar vindo de cima para baixo. Se o meu escanograma ele está lá marcado crânio caudal, então a minha linha eu vou ter que deixar na parte de cima, certo? Né? Então, assim, vou ter que deixar aqui em cima, porque o médico pediu, o protocolo do exame está crânio caudal. Então, eu vou deixar em cima aqui. Agora, se de repente eu leio aqui no meu aparelho e o protocolo está caldo cranial, então ele vai dar cauda para o crânio. Então, eu vou ter que marcar mais embaixo aqui do joelho. Beleza? Dá para entender isso? Né? Essa lógica? Mas onde que eu marco? Né? Vou olhar lá no protocolo. Se o escanograma está crânio caudal, o escanograma está dizendo que vem do crânio para a cauda. Então, eu vou de cima para baixo. Então, eu vou deixar minha linha de referência em cima. Por quê? O aparelho vai vir de cima, desce para baixo. Ah, mas se ele está marcado lá cauda cranial. Então, eu vou marcar embaixo, deixa minha linha lá no posicionamento embaixo, que ele está de baixo para cima. É bem lógico, tá bom? Eu tenho aqui algumas aquisições, não é uma aquisição só, tá, pessoal? São várias aquisições desses protocolos, que a gente vai estar vendo ali. Tenho aqui escanograma, né? Depois outros escanogramas e várias aquisições. Tem variação dentro dos serviços, né? Tem serviço que vai seguir esse protocolo que eu vou estar passando para vocês aqui, né? Que são 4 aquisições. Tem serviços que fazem 3 aquisições, mas varia de 3 a 4, tá bom? Ah, mas aqui faz uma aquisição só. Tá errado. Aí tá faltando informação, tá bom? Então a gente vai fazer ali uma tomografia de joelho, no caso que eu vou mostrar para vocês 4 vezes, tá bom? 4 aquisições. Então a primeira aquisição fui lá, coloquei o paciente ó, com o pé para baixo, a linha que eu falei para vocês aqui, ó, né? Esse LED, essa linha. Então a linha está acesa, se lá está escrito crânio caudal, eu vou estar colocando acima do joelho. Por quê? A hora que eu apertar o botão de start, ele vai crânio caudal, de cima para baixo. Ele faz o escanograma, beleza? A primeira aquisição, ó, eu vou estar colocando os 2 pezinhos juntos, independente se eu vou fazer só o lado esquerdo ou só o lado direito, eu vou ter que colocar os 2 juntos, porque não dá para mim puxar a perna para trás, de forma que eu faço o joelho, quando é tornozelo, dá para ele dobrar a perna. Mas joelho não dá para puxar a perna para trás do joelho, né? Então a gente não consegue puxar para trás ali, a não ser que seja aqueles malabaristas lá que consegue, né? Tem toda a articulação do corpo solta, mas no caso normal a gente não consegue. O que a gente precisa fazer aqui, pessoal, que é importante, ó, 5 graus de rotação externa. Olha o pé da paciente, ela está voltado para fora. 5 graus, tá bom? Aqui dá até um pouquinho mais, mas é 5 graus. 5 graus de rotação externa, tá? Ah, mas eu vou fazer só o lado esquerdo, né? Se eu fazer só o lado esquerdo, então deixa ali. O outro você pode deixar até reto. Não se preocupa, você pode até afastar um pouquinho a perna, né? Mas você vira um pouquinho, tá? Mas o lado tomografado, 5 graus externo, tá bom? Deixa eu tirar a Paula aqui. Então, lá, a primeira aquisição. Eu faço a primeira aquisição com 5 graus, o joelho vai estar em extensão. Extensão, o que é? Simplesmente esticadinho, tá bom? Ele vai estar esticado, retinho, sem estar nenhuma flexão nele, tá? Vou admitir aqui os meninos aqui. Beleza? Entendeu? Então, a primeira aquisição. Eu vou estar fazendo com o joelho em extensão, que é retinho, esticado normal, com 5 graus para fora. Eu fiz a primeira aquisição. Estou ingressando aqui, pessoal. Legal. A nossa segunda parte, né? Eu fiz a primeira aquisição, aí eu vou lá, volto, olha, paciente, eu vou te arrumar de novo aqui, né? Esse caso aqui é um protocolo diferenciado, hein, pessoal? Tem variação de serviço para serviço. Então, eu estou mostrando para vocês aqui um protocolo de Lyon, né? Que é um protocolo mais usado nas instituições, mas às vezes você vai num outro serviço, ah, mas tinha tal coisa, né? Tinha tal coisa e o professor não falou diferente, então tem algumas variações. Aqui nesse meu aqui, ó, a segunda aquisição. Na segunda aquisição, eu vou fazer com o joelho em flexão. Flexão, ele está flexionado, tá bom? 15 graus.
Esse suporte que a gente tem na tomografia, ele ajuda bastante. Então, você colocou lá e já fica flexionado 15 graus, tá bom? Eu vou colocar um pezinho em cima aqui do dorso do pé, para quê? Para ele fazer uma contração dos quadríceps, né? Dos tendões. Então, é o que é? Simplesmente para se forçar o pé. Ele força o pé, vai dar uma forçadinha, força. Ele forçando com o peso ali, né? Ele forçando com o peso. Engraçado, a Paula ficou parada aqui. Ele forçando com o peso, ele vai contrair esses tendões do quadríceps, né? Então, ele contraindo esse tendão, ele vai mudar a posição da patela. Então, essa é a segunda aquisição, legal? Então, a segunda aquisição é feita com contração dos quadríceps. Ah, mas eu não tenho esse peso aqui. É só pedir para ele forçar o pé para trás. Força, 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 pode até falar no microfone para o paciente, continua forçando, aí você já faz a aquisição. É legal, é importante ser rápido nessa aquisição, tá, pessoal? Não está demorando muito, não. Porque é cansativo para o paciente. A terceira aquisição, a gente vai fazer 4. A terceira aquisição, você foi lá, né? Mantém a flexão do paciente, né? Vamos manter ali a flexão ali, deixa o mesmo suporte. Agora a gente vai fazer relaxado, tá bom? Sem a contração dos quadríceps. Simplesmente tirou o peso, deixou a perninha relaxada lá em cima, então a gente faz uma nova aquisição. A gente já fez 3 aquisições. Adquiriu 3 vezes o mesmo joelho, tá? Viu que o exame é chatinho. Agora, vamos para a última parte. A quarta aquisição. Na quarta aquisição, pede-se uma flexão de 30 graus. A outra era 15. Né? Estava aqui no suporte. Esse suporte aqui meio que enganou. Então, o que a gente pode fazer aqui? Né? Colocar aqui por baixo aqui mais um lençol dobrado, aumentar um pouquinho o nível dessa angulação. O primeiro estava assim, o segundo vai ficar mais angulado, tá bom? Então, assim, é importante a gente ter essa diferença. Mas esse aqui de 30 graus é o que não é comum, tá bom? A maioria, ela não pede, tá? Então, assim, é o que é a mais, que eu estou mostrando para vocês a mais. Mas a maioria dos serviços não vai precisar desse 30 graus aqui. Mas precisar, só aumentar aqui o volume aqui de coisas para poder dobrar um pouquinho mais. Então, a gente fez lá 4 aquisições, né? Então, a gente adquiriu isso, a gente vai liberar o paciente, agora a gente vai fazer a documentação, que é a parte que todo mundo foge, né? Que é a parte que os colegas um deixa para o outro. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai achar essas duas estruturas, ó. Né? Aqui em cima é a mesma imagem e aqui embaixo, aqui desse lado aqui é a mesma imagem. Só que aqui, né, nessa aquisição apareceu a patela, aqui em cima não apareceu a patela. Né? É variação anatômica, o jeito da aquisição ali. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai localizar essa primeira imagem, a gente vai descendo, passa lá o exame, vai passando o exame, opa, cheguei aqui, aonde eu vejo, ó, né, a garganta troclear, né, ou fossa intercondilar, né, eu vejo ela bem definida. Então, se ela está bem definida, eu vejo ela bem definida, eu vou salvar essa foto. Eu venho, né, cada aparelho tem seu jeito de salvar, tem aparelho aqui em cima, vai lá, salve, tem aparelho que você vem aqui do ladinho, clica em save, você salvou a imagem. Salvou a imagem, aí você vai descer um pouquinho mais, vai descendo, correndo ali a barrinha. Opa, aqui já achei uma pontinha do osso, ó. Então, a pontinha do osso, que é a tuberosidade anterior da tíbia. Isso é anatomia radiológica. Ah, mas como é que eu vou saber? É importante a gente conhecer a anatomia radiológica, por isso a gente tem que saber a anatomia radiológica. Aqui é a tuberosidade anterior da tíbia. Opa, cheguei nela. Eu vou salvar essa fotinha aqui. Então, eu salvei uma foto da garganta troclear e uma foto da tuberosidade anterior da tíbia. GT, TA. Se inverter aqui a posição, fica TA, GT. Então, a gente está procurando a medida dos dois. Né? Então, o que a gente vai fazer? Eu venho, no caso da plataforma Cines, né? Eu tenho várias outras plataformas, mas é só ver aonde que eu somo aqui, onde que eu junto as duas imagens. A gente vai fazer uma fusão de imagens. A gente tem 2 imagens. A gente vai fazer o quê? A gente vai colocar essas 2 imagens juntas. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Lá no aparelho, isso é software. Ah, mas onde que eu faço aqui? Né? Se você sabe como que é feito um TAGT, se simplesmente pergunta ali aonde que eu somo. O colega que está ali, ou application, ou você vai mexer no aparelho, você vai achar isso ali. Mas você tem que saber que você tem que fazer isso aqui, ó. A fusão das 2 imagens. Isso que foi feito, ó. Notem aqui, ó.
do lado, né? Então agora eu já tenho uma imagem aqui, ó, tá fundida as duas imagens. É uma fusão do TAGT. É isso que eu cheguei, né? Eu cheguei e juntei as duas imagens. Todo aparelho tem essa ferramenta, tá bom? Todo aparelho tem. No caso aqui da plataforma Siemens, é aqui embaixo, aqui, ó. No eval, você aperta esse xizinho, ele abre para você juntar as duas, você clica nas duas, ok, ela soma para você. E a gente vai fazer o quê, ó, né? Somei. Eu tenho essas medidas aqui, mas as medidas aqui, a linhazinha não vai aparecer muito para vocês. Eu deixei aqui no final para me fazer a medida para vocês. Então eu tenho aqui, ó, a mesma fusão. Vou fazer aquela mesma medida anterior, ó. Eu tenho essa fusão. Notem, ó, a patela está aqui em cima, a tróclea está aqui. Eu vejo aqui, ó, né, a tuberosidade anterior da tíbia que está aqui, a fíbula aqui embaixo. Então tem duas imagens unidas. Eu vou estar fazendo o que com isso daqui, ó? Eu vou... Peraí que eu apertei alguma coisa errada. Parou. Outro. Apertei errado, pessoal. Então aqui, ó, né? Então eu vou estar arrumando isso aqui, ó. Então primeira coisa, eu vou estar pegando uma linha de baixo, não faço. Eu vou estar pegando uma linha, eu vou estar colocando essa primeira linha, ó, né? Aqui embaixo, observa os côndilos, essa bordinha aqui embaixo, ó. Então, observe só essa linha vermelha que eu estou mexendo aqui, ó. Então, eu coloquei ela alinhada aos côndilos, retinha aqui embaixo, ó. Essa linha, para mim, é uma referência só. Ela não está dando nenhuma medida, tá bom? Eu vou pegar depois uma outra linha e eu vou estar achando o TA. Onde que é o TA? TA é a tuberosidade anterior da tíbia, ó. A pontinha aqui. Então, eu vou estar colocando essa linha aqui, tá? Bem em cima do TA. Eu vou deixar ela grudada nessa de baixo aqui, só como referência. Mas eu vou deixar ela aqui, vou deitá-la um pouquinho mais aqui para ficar melhorzinho. Ó, aonde que eu estou observando? Ó, eu estou olhando aqui no meio, pessoal. Ó. Isso aqui que é a minha referência. Ó. Cadê? Ó? Vamos escrever aqui. Anotar. Ó, isso daqui é aonde eu estou observando. O que interessa para mim é só isso aqui. Essa referência. Beleza? Eu tracei uma linha embaixo. Eu tracei uma outra linha. E essa linha aqui, ó, ela vem em cima do TA. É isso que eu quero. Tá bom? Essa linha. Beleza, vim em cima do TA. A outra linha, né, eu vou puxar essa ferramentinha, tudo da tomografia, ferramentinha que eu tenho lá de reguinha de medidas, simples. TA, e agora eu quero achar o GT. O GT não é a garganta troquear, ela não está aqui, ó, né? Olha o desenho dela aqui, ó, do lado. Aqui. Então eu vou achar o meio dela. Então é isso que eu quero. E com a linha de baixo, eu vou deixar ele meio que perpendicular aqui para me deixar paralelo um ao outro, ó. Né? Então eu vou deixar aqui para não ficar um aberto, ficar ali estranho ali, ó. Aqui dá para me corrigir um pouco melhor aqui. Abra um pouquinho aqui. Tá reto? É quase reto, né? Melhorar um pouquinho aqui. Isso, ó. Então, o que eu estou observando aqui? Eu estou achando, né? Achei aqui, ó, o TA, é essa medida, e eu achei o GT, o meio da garganta troquear. Beleza? Deu para entender isso daí? Agora eu preciso simplesmente achar essa medida daqui até aqui, ó. É isso que eu vou achar. Essa medidinha aqui, ó, desse espaço até esse espaço. Vamos apagar aqui para ficar mais bonitinho. Aqui, ó. Então, aí eu venho, pego de novo a reguinha. Notem que aqui, ó, eu tenho uma diferença, ó. Aqui embaixo está retinho, aqui está mais para cima. Então, eu vou deixar igual o de baixo, para a medida ficar correta. Por isso que a linha de baixo é importante para mim ter uma relação, ó. Notem que eu deixei mais tortinho. Então, essa medida aqui, daqui para cá, né? Isso aqui não é uma régua, mas lá na tomografia vai aparecer uma régua. Essa medida aqui é para ela dar, né, em torno de 10, né? Ou 15, 10 a 15 milímetros até 20. Não dá para escrever esse negócio aqui, ruim. 20 milímetros. Então, esse espaço daqui até aqui, ó, eu tenho que chegar nessa medida de 10, né? 10 a 15 até 20 a 25 milímetros. Isso é normal, tá bom? Agora, se de repente eu faço essa medida, nessa medida aqui, eu
achei 27 milímetros, né? 2,7 centímetros. Eu achei 27 milímetros. Opa, tem uma alteração. Então, essa paciente, ela tem aqui uma luxação patelar, né? Tem uma alteração do TAGT. É simplesmente isso, né? É chegar nessa medida. É isso que a gente está procurando. Deixa eu mudar aqui. Então, aqui, ó, eu cheguei nessa medida. Ó. Aqui, esse daqui, essas linhazinhas são mais fininhas, por isso que eu fiz questão de montar com vocês. De 15 a 20 milímetros. Tá normal esse daqui. Ou eu posso montar nesse esboço aqui, que simplesmente é a mesma coisa, tá bom? Eu fiz um ponto aqui, outro ponto aqui, ó, né? Então, é só o formato de colocar a reguinha diferente, mas a medida é da tuberosidade anterior da tíbia até o meio da garganta troquear. Beleza, pessoal? Deu para entender isso aí? Né? Espero que sim. Tá bom? Isso aí é medida de TAGT. Ela é bem simples de fazer, mas tem que ter aqueles detalhezinhos ali. Eu também posso fazer essa medida aqui, que é um tilt patelar. Tilt patelar, né? Tilt é angulação em inglês, né? Ou báscula, é o mesmo nome. Lembra lá do caminhão basculante que levanta? Então, isso aqui é uma angulação. Então, eu vou pegar aqui, né? Na sequência, na série, com o joelho em flexão de 15, 100 e 15 com contração dos quadríceps. Lembra lá a segunda e a terceira aquisição nossa? A gente vai pegar elas e vai fazer medidas nessa série que a gente vai fazer a medida. Por isso que a gente fez mais aquisições. Simplesmente eu vou estar traçando uma linha no meio da patela e outra linha com referência lá embaixo no côndilo. A gente vai fazer junto aqui de novo, né? Então, eu vou achar essa medida aqui. A gente vai fazer primeiro, para a gente achar nela, fica mais fácil. Então, o que eu vou estar fazendo? Ó? Eu vou estar achando uma imagem, né? Essa imagem, eu vou estar, né, olhando ela, uma imagem que eu tenho a região dos côndilos aqui embaixo, e eu tenho a região da patela evidenciada. Eu simplesmente vou pegar uma linha de ângulo lá na tomografia, que está junto com a reguinha lá de medidas, né? Eu vou estar traçando uma linha igual que a gente traçou antes, ó, a mesma linhazinha que a gente traçou antes lá, dos côndilos. E agora eu venho com uma outra linha, eu traço no meio da patela, ó. Estou pegando as duas pontas da patela aqui, ó, né? Estou tracionando bem em cima da patela, ó. Beleza, ó? Ponta de um lado, ponta do outro. Ele cortou exatamente a patela. Se ele ficar assim, tá errado, né? Se ele ficar assim, tá torta, né? Agora aqui eu estou pegando as duas extremidades, né, da patela. Ó. Então eu tracei uma linha na patela aqui, ó, exatamente na patela. Lembrando que isso aqui é um traço de ângulo. Eu vou mostrar para vocês onde é a ferramenta. Aí simplesmente o que eu faço? Eu pego esse traço aqui, ó, na medida que ele tá, sem mudar a angulação dele, eu junto aqui, ó. Eu junto, né? Então, só essa linha vermelhinha aqui, ó, é o que a gente está procurando aqui, ó. Que é essa, é isso que a gente está buscando. É simplesmente fazer essa medida. Então, lá, deu 9 graus, tá bom? Então, patela normal ali. Então, simplesmente a báscula patelar é eu traçar uma linha aqui embaixo e traçar uma linha no meio da patela. E depois puxar essa linha e juntar ali. É bem simples. Entenderam isso aí, pessoal? Ó, eu tracei uma linhazinha aqui embaixo, com referência nos dois côndilos, e uma linha lá em cima com referência no meio da patela. Depois, simplesmente, eu subi ela. Aí, é claro, na hora que estiver subindo, tomar cuidado para você não alterar ela, né? Então, se tiver essa alteração, você não pode ter. Então, fazer certinho aqui, ó. Vamos lá. Então, deixei retinho aqui, né? Deixei retinho. Corrigi ela aqui e só subi ela aqui em cima. Ó. Subi e mantive ali o ângulo ali. Deu 9 graus. Tranquilo? Isso daí é o tilt patelar ou báscula patelar, ó. Aqui embaixo, né? Ele deixou a retinha, ele sobe. Chegou ali, ele dá a medida. Isso aqui são joelhos diferentes, né? Deram medidas diferentes, tá bom? Um joelho, né? Na aquisição de 15 graus sem contração, 15 graus com contração. Então, a gente faz uma relação para o médico, com contração e sem contração. Faz medida nos dois. Tranquilo? De boa? Vamos pular para a próxima aqui, né? Outra medida aqui, ó. As medidinhas são rápidas, tá? Tá quase acabando, pessoal. Então, a gente vai fazer a medida aqui, ó, de altura patelar. Observe aqui, ó, né? Altura patelar. Na altura patelar, ó, eu tenho aqui o joelho normal, beleza? Eu tenho uma patela baixa e eu tenho uma patela alta,
Então, são variações anatômicas, tá bom? Então, a gente vai usar o método aqui, ó, de Caton-Deschamps, que é um método de medida, esse tipo de medida que é bem simples aqui. Tem vários outros métodos para medir a altura patelar, mas ele é bem simples, tá bom? Eu simplesmente, ó, vamos pegar aqui para a gente marcar ela aqui junto aqui. Eu simplesmente vou fazer o quê, né? Eu vou vir, esse é o método Deschamps, tá bom? Caton-Deschamps. Eu vou medir a patela, ó, o tamanho da patela, do modo geral. Eu medi a patela aqui, ó, de fora a fora, ó. Peguei a patelinha ali, ó, vi o tamanho da patela, né? E para me achar a altura dela, eu vou puxar uma outra linha desse ponto, aonde eu parei ali, até a região aqui, né, da articulação, ó. Eu fiz aqui, ó, fiz mais uma medidinha aqui, né? Aqui embaixo tem um outro risco. Esse risco serve simplesmente só para me achar mais confortavelmente o local que eu devo parar ali, né? Então, ó, eu simplesmente deixei ela aqui, ó. Eu fiz uma medida, duas medidas. Deixei a medida aqui para o médico, tá bom? Isso aqui é simplesmente para achar se essa patela está para cima ou está para baixo do normal. Então, uma medida bem simples, medida de altura patelar. Método de Caton e Deschamps. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, tá acabando, hein, pessoal? Outra medida que a gente deve fazer também, ângulo do sulco troclear. O sulco troclear, ó, é esse canalzinho aqui, né? Então, essa região que a gente tem aqui, ó, né, da tróclea. Lembra lá quando a gente tem a displasia, que ela não, né, ela é aberta? Então, é essa região que a gente vai estar medindo, ó, né? É aqui e aqui. É simplesmente esse ângulo que a gente vai estar medindo. Aqui, ó, a ferramenta que a gente está usando, ó. A gente está usando, para todas as medidas de ângulo ali, a gente está usando essa ferramenta aqui, ó, né, na plataforma Siemens. Todos os aparelhos têm ferramenta de ângulo. Ou quando eu fiz lá para o TAGT, eu usei essa reguinha aqui, ó, né? Então, usei essa régua. Então, são ferramentas bem simples de você estar habilitando ela, já abre para a gente ali na ferramenta, na estação 3D. Então, você já consegue abri-las. Então, vamos lá para a gente fazer essa medida aqui. Thaís, eu já, as perguntinhas aqui, eu já respondo no final para vocês aqui, tá bom? Eu vou dar um espaço, está acabando aqui, eu já respondo para vocês já. Então, ó, então vamos medir o sulco troclear. O sulco troclear, ó, eu tenho aqui 4 linhas, mas eu vou estar medindo só do sulco aqui, ó, né? Aproveitei a imagem. Do sulco troclear, eu vou puxar aquela medida de ângulo lá. Vou estar puxando aquela medida de ângulo e eu vou estar colocando ela simplesmente aqui, ó, no espaço da tróclea, tá? Então, eu coloco uma medida aqui e vou colocar uma outra medidinha aqui, ó, bem nesse espaço aqui da tróclea. Então, a gente está trabalhando com uma ferramenta de ângulo. Então, quando eu faço isso aqui, ó, traço uma linha aqui, traço uma outra linha ali, ele já me dá o ângulo, tá bom? Então, deu 10 graus aqui. Então, bem simples. Ah, o cinético fala, mede para mim o sulco troclear. É só medir a região da tróclea, tá bom? É só esse espacinho aqui, ó, bem simples. Essas duas medidas aqui, isso aqui é uma outra medida, é a medida de congruência, a gente vai ver na sequência aqui. Né? Que ela já é um pouquinho mais chata de entender ela, mas também não é bicho de outro mundo, não. Vamos pular isso daqui, né? Vamos pegar aqui para a gente já fazer essa medida aqui junto aqui, ó. Então, outra medida, ó, congruência patelar. Notem que a gente tem aqui a mesma imagem, que normalmente as duas são feitas já pedidas juntas, tá bom? Então, de congruência patelar, eu vou estar fazendo o quê? Né? Eu tenho essa linha do sulco, agora eu vou estar vindo, eu vou estar traçando uma linha, certo? Vou estar traçando uma linha que pegue desde o meio, né? Desde o meio aqui do sulco troclear, sigo uma linha reta aqui, ó. Eu tracionei, eu separei metade da patela, né? E segui reto aqui, ó, né? No ângulo aqui aproximado aqui de 90 graus, aqui está melhorzinho. E outra, né? E outra linha que eu venho e busco, né? A base inferior da patela.
Então, essa aqui está bem próxima, tá, pessoal? A base inferior da patela está bem aqui, ó. A base inferior da patela, ó. É esse pontinho aqui, tá bom? Esse biquinho que eu tenho aqui, ó, a base inferior da patela, tá? Então, é aquele biquinho ali que eu vou estar avaliando, pessoal. Então, isso aqui que eu vou estar fazendo essa medida aqui. Ó, dessa pontinha aqui só, né? Então, dessa pontinha, o que eu faço? Eu traço uma linha a 90 graus, que ela está mais retinha aqui, né? 90 graus, mais uma linha pegando ali a pontinha ali. Alguns dão mais abertos, outros mais fechados, ó. Notem aqui, ó, né? Então, vai depender muito da alteração patelar do paciente. Então, isso aqui é medida de congruência patelar, que normalmente é feita junto com o sulco patelar. Tá acabando aqui já. Tá, deixa eu parar esse negócio aqui. Errei. Então, aqui a gente tem as medidas aqui da congruência patelar. Beleza? Então, são essas as medidas, tá, pessoal? Lembrando que a aula vai ficar gravada, depois vocês dão uma repassada, vejam ali, como é que foi feita a medida, como é que foi explicado, e tenham isso como, né, um documento ali com vocês. Quando a gente faz as medidas, a gente vai documentar isso ou em filme, né, no caso onde precisa fazer a realização do filme, a gente pode colocar todas as medidas, faz um 3D, que fica legal isso daí, tá bom? Na hora da documentação, fica um exame bem agradável, tá? Para a gente finalizar aqui, né, só mostrar algumas patologias aqui que a gente está relacionado a, né, mas o porquê que eu estou fazendo essas medidas, o que eu vou estar, né, o que eu vou estar mostrando para o médico, que tipo de doença que o médico está pesquisando, o que essa instabilidade patelar acomete, né? Uma das doenças que ela acomete é a condromalácia patelar, que é dano na cartilagem. Então, assim, fora a dor do paciente, fora a questão da indisponibilidade, muitas vezes o paciente é jogador de futebol, a pessoa faz atividade física, ela não pode fazer mais atividade física devido a essas lesões, né? Então, assim, uma delas é a condromalácia, né? Que é uma alteração, um desgaste, um dano na cartilagem do paciente, que é resolvido com cirurgia ou até mesmo com outros tipos de tratamentos ali de postura, né? É a síndrome da dor patelar, que é o paciente que tem dor constante na região da patela, na articulação do joelho, então pode estar relacionado com essa, né, esse deslocamento da patela. As luxações em si, né, a luxação ela é bem mais grave, porque às vezes ela volta, né, o paciente sente que ela saiu e voltou, mas às vezes ela não volta, às vezes a patela fica fora, né, então isso causa uma má impressão e uma dor muito grande. Fraturas, né? Osteocondral. Fratura osteocondral é quando eu tenho uma fratura na região ali, né, de cartilagem. Então, é uma pequena fratura que é difícil de ver. Muitas vezes você vai fazer um estudo de ressonância, tomografia, para poder achar isso. No raio-x é difícil de ver, tá bom? Então, assim, a gente tem algumas doenças relacionadas com isso, tá, pessoal? Eu sei que às vezes a gente passando aqui, a gente passa muito rapidamente aqui as informações, né? Infelizmente a gente não tem muito tempo, até mesmo na sala de aula a gente tem que dar às vezes dar uma acelerada, porque é muita informação, né? Lembrando que vocês, né, vão estar ali constantemente é, constantemente aprendendo, né? E eu vou, né, tirar algumas dúvidas aqui. A Thalita, né? Pessoal, quem quiser abrir o microfone agora, fazer algumas perguntas, fica à vontade. A gente tem aí uns 7 minutos aqui dentro do aplicativo ainda, mas depois eu vou ficar lá no grupo, lá quem quiser fazer pergunta no grupo pode fazer, tá bom? A Thalita, né? Esses 5 graus é no olho, né? Seria como o túnel do joelho no raio-x do TAGT. É bem parecido, né? O túnel do joelho, inclusive, a gente tem essas medidas de TAGT, elas eram feitas antes no raio-x. Então, a gente fazia ali incidências axial, túnel de joelho, para poder fazer essas medidas. Mas aí, com a tomografia, facilitou um pouco mais, são medidas mais exatas. Mas os 5 graus é, né, a olho, né? É claro que a gente tem ferramenta para isso, que é o goniômetro,
mas ele não é usado, né, no serviço. Hoje a gente nem tem mais o goniômetro, que faz as medidas de ângulo, mas é fácil de colocar ali 5 graus. Da Roberta, e tem gente que foge disso, da hora. Não, é assim, a maioria não gosta de documentar isso, né? Porque vocês viram que eu passei bastante informaçãozinha ali, passei rápido, mas bastante informaçãozinha. Então, assim, mas tá aqui, é um padrão. Você aprendeu isso, você documenta todos os exames, tá bom? Beleza, pessoal? Quem tiver mais dúvida aí, eu vou estar lá no chat. Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês, tá bom? Obrigado pela disponibilidade de vocês. Continue assim, tá bom? Continue assim porque as coisas acontecem, tá joia? Pessoal, muito obrigado. Vou estar encerrando aqui. Fiquem com Deus. Vou estar lá no grupo, tá bom? E o que vocês precisarem, vão perguntando para mim lá, tá joia? Abraço a todos aí.